Partiu terceira aula, então, do nosso curso de Google Ads, do básico ao avançado. Hoje nós falaremos sobre os conceitos e prática na configuração de campanha dentro da rede de pesquisa. Na aula anterior, na segunda aula, nós falamos sobre o planejamento de campanha. Então, nós utilizamos o Keyword Planner, o planejador de palavras-chave, e conseguimos identificar o volume que uma palavra-chave possui, quais são os conceitos, ou melhor, quais são os critérios em que eu devo avaliar no momento de escolher uma palavra-chave para poder trabalhar dentro dos meus grupos de anúncios, da minha campanha de rede de pesquisa. E foi definido também nessa segunda aula que nós iríamos utilizar como modelo a empresa Cuidados Ataídes, onde ela possui uma necessidade, que agora é trazer contatos, leads de pessoas que estão interessadas em fazer curso de cuidador de idoso. Então nós vamos utilizar essa empresa com essa necessidade para poder fazer na prática e mostrar chegando estes contatos aula após aula, tá? Bom, então na aula de hoje, conforme eu estava citando, nós iremos aprender na prática e também teremos todos os conceitos teóricos sobre a escolha de meta, tipo de campanha, como alcançar a meta, optar por trabalhar com a rede de pesquisa junto com a display, sim ou não, é válido ou não é válido. Modelo de acompanhamento a nível de campanha, nós teremos o conceito de como funciona e teremos uma aula bônus posteriormente mostrando um sistema onde nós vamos colocar um link nesse modelo de acompanhamento e então nós conseguiremos obter informações do Google junto a esse sistema. Enfim, eu vou explicar mais na prática quanto a isso, segmentação por local, idioma, público-alvo, contextual, conceito sobre conversões, tipos de LANs, extensões de anúncios, rotação de anúncios. Vamos lá então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos entrar dentro do nosso Google Ads. Se você puder observar, já foi criada aqui uma conta para Cuidados Ataídes Curso. Foi a conta criada aqui dentro de uma MCC da Amazuquim, MCC da agência. Se você observar, não tem campanha, não tem nada, tá? Não tem nada, não tem campanha, tem grupo de anúncios. Está zerada, nem crédito tem dentro da conta. Se nós entrarmos aqui em ferramentas, configurações, lembra que nós fizemos na primeira aula, nós aprendemos sobre os níveis, conta, campanha, grupo, enfim. Aqui a nível de conta, em faturamento, se observar que está zerado, não existe faturamento, ou melhor, não existe valor nenhum, tá? Nós vamos começar então criando uma campanha para que nós possamos visualizar todas estas opções e entender. A grande abordagem desta aula, dessa terceira aula, é lhe mostrar tudo e absolutamente tudo que existe no momento que você vai criar uma campanha com o objetivo de gerar lead, o objetivo de gerar venda, mas dentro da rede de pesquisa. Todas as opções existentes. A aula de hoje ela não é focada em simplesmente pincelar como você cria uma campanha, mas sim em mostrar tudo, e volto a dizer, absolutamente tudo que existe no momento que você vai criar uma campanha na rede de pesquisa. Quando nós estamos aqui no Google Ads, na nossa conta, nós observamos duas possibilidades de começar a criar a campanha. Nós temos aqui o círculo em azul com uma adição, onde nós podemos clicar e iniciar o processo de criação da campanha. Observe que aparecem duas opções, nova campanha, onde eu começo a criação da campanha, e aparece a opção carregar configurações de campanha. Então, se eu já tenho uma campanha existente e eu quero utilizar as configurações dessa campanha existente, eu poderia utilizar essa opção aqui. Contudo, nós não temos, né? Então, a opção que nós vamos trabalhar é nova campanha. Antes de clicar, eu vou só clicar aqui fora e observe que nós temos aqui também. Você não tem campanhas ativas, eu posso clicar em nova campanha e iniciar o processo de criação da minha campanha. Qual é a diferença, Danilo? Nenhuma, tá? A única relação é que, quando nós tivermos uma campanha, pelo menos, essa opção aqui de nova campanha ao centro não mais aparecerá. Logo, vamos utilizar o botão de adição. Clico no botão de adição, nova campanha, automaticamente ele já pergunta aqui, selecione a meta que ajudaria esta campanha a alcançar o sucesso de acordo com seus critérios. Então vamos lá, lembra que eu falei sobre na aula passada sobre planejamento de campanha, falando sobre o objetivo? Antes de você começar o planejamento da campanha, você tem que saber o objetivo, ou o objetivo está dentro do planejamento de campanha? Bom, qual é o objetivo, neste caso, que a Cuidados Ataídes possui na comercialização desses cursos? Ela fará a venda dos cursos? Sim, Danilo, ela vai fazer a venda. Contudo, meu querido,
nós não faremos a venda direto pelo nosso site, nós iremos gerar leads, nós iremos gerar contatos. E aí o time da Cuida Tataídes vai conversar com estes contatos para tentar fazer o fechamento. Então o objetivo não vai ser vendas, o objetivo vai ser leads. Mas Danilo, poderia ser vendas? Eu até poderia trabalhar com o objetivo de vendas também. Danilo, qual é a diferença real aqui se eu escolher entre um ou outro? O comportamento do algoritmo do Google ele vai ser diferente e as opções que ele vai lhe recomendar são distintas, como o tipo de lance que você vai trabalhar, enfim, são recomendações diferentes e o algoritmo ele vai interpretar qual é o teu objetivo, logo então, se ele sabe qual é o teu objetivo, ele entende que existem alguns critérios que são, na verdade critérios não, alguns padrões que são corriqueiros no momento que você faz uma venda, no momento que você precisa de trazer tráfego para o teu site, e ele vai te trazer sempre essas recomendações com base nesses padrões, tá? No nosso caso, como o objetivo central é gerar contato e não fazer a venda direta por um cartão de crédito, boleto bancário lá no nosso site, nós teremos aula para isso, quando nós formos falar sobre Google Shopping, será venda direta. No nosso caso, como é lead, nós vamos escolher leads. Eu vou só fazer um item aqui, eu vou voltar. Eu poderia também colocar aqui a última opção, ó, que é sem meta nenhuma, tá? Então eu não tenho meta nenhuma. Se eu clico aqui, ó, criar uma campanha sem meta, então eu não coloco meta nenhuma, então o Google ele não vai adotar nenhum tipo de padrão, nenhum tipo de recomendação, porque eu não coloquei nenhuma meta, tudo bem? No nosso caso, eu vou utilizar leads porque eu quero que o Google incentive com que tanto nós como especialistas façamos configurações que nos ajudem a trazer leads, quanto também incentive a conversão do nosso consumidor, do nosso usuário, a ligar para nós, preencher o formulário de contato, enfim, definir aquilo que nós entendemos como lead, como ação de valor. Depois que nós selecionamos lead, vem para cá, selecione um tipo de campanha. Qual é o tipo de campanha que nós vamos fazer agora? Conforme eu disse, é a campanha da rede de pesquisa. A aula de hoje nós vamos trabalhar com a campanha na rede de pesquisa, mas depois nós abordaremos campanha por campanha. Hoje é pesquisa. Clico na campanha de pesquisa, vamos recapitular apenas um momento aqui, um ponto. Para que serve mesmo a campanha de pesquisa? A campanha de pesquisa, os nossos anúncios eles aparecerão no buscador do Google quando o usuário realizar uma pesquisa. Logo eu vou abrir aqui uma guia. Se eu colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, comprar curso cuidador de idoso, só um exemplo. Então aparece aqui, ó, anúncio, quero ser cuidador.com.br, Udemy, GV Assessoria, enfim. Então todos estes aqui que estão no anúncio, depois que eu digitei o termo de pesquisa, estes resultados apareceram, é aqui que nós vamos aparecer também, nós vamos gerar os nossos contatos, correto? Então vou voltar aqui para a nossa conta, para a nossa criação de campanha, e agora aparece, selecione como você quer alcançar a sua meta. Vamos então, olha lá, nós definimos a nossa meta, escolhemos o tipo de campanha e agora ele pergunta como que nós queremos alcançar essa meta. Como assim alcançar essa meta, Danilo? Bom, nós podemos alcançar a meta tendo contato pelo nosso site, através de um formulário de contato, que aí poderia ser aqui, ó, visitas ao site. Nós podemos ter ligações telefônicas. Será que então o time da Cuidados Tataídes não quer receber ligações? Poderia ser aqui, ó, ligações telefônicas. Aí ele dá outras opções, visitas à loja, download do aplicativo, envio de formulário de lead. Então, a forma como nós queremos alcançar a meta é o que o Google está disponibilizando. Sempre nós temos que raciocinar no planejamento de campanha que nós fizemos. No caso, é uma campanha para trazer leads de pessoas interessadas em curso de cuidador de idoso. E nós iremos utilizar uma landing page, que é uma página única focada num único objetivo, num único serviço ou produto, para poder trazer estes leads, para poder trazer esses contatos. Entretanto, logo então, na verdade, a visitas ao site é a maneira como eu quero alcançar a minha meta. Aqui o Google está pedindo agora para você poder colocar o endereço do teu site. Nós vamos colocar o endereço do site da Tataídes. Qual que é o endereço do site da Tataídes, Danilo? É cuidadosataides.com.br. Então, eu vou pegar aqui o link, só verificar aqui, ó, dar um Ctrl+C, e vou dar um Ctrl+V
Já coloquei o link. A questão é que no momento em que nós formos criar os nossos anúncios, não necessariamente nós vamos trabalhar com este site, tá? Conforme eu disse, nós vamos trabalhar com uma landing page, não com um site completo, mas no momento que nós vamos criar anúncio, que é na quarta e quinta aula, aí eu vou mostrar como que nós iremos trabalhar, qual é a página de destino que nós vamos trabalhar. Coloquei aqui então ligações telefônicas. Mesmo eu querendo que a pessoa acesse o site, preencha um formulário de contato ou chame pelo WhatsApp, ligações telefônicas também é um bom método para nós alcançarmos nosso objetivo. Então eu também vou utilizar aqui ligações telefônicas. Então eu vou colocar aqui, ó, Brasil, né, como o país de origem e vou colocar um número. Qual é o número? Então eu venho aqui no site, ó, eu tenho aqui o número, copio o número, ou eu poderia digitar direto, colo o número, já está no padrão, parênteses, 11, ele dá aqui um exemplo de como você pode colocar, colocando operador, enfim. E vou clicar agora aqui em continuar. Clicando em continuar, ele carrega e agora mostra realmente a configuração da campanha. É aqui que nós vamos basicamente passar o maior tempo dessa aula de hoje, tá? Nós vamos mostrar, eu irei mostrar tudo, absolutamente tudo que nós temos dentro da configuração de campanha. Primeiro, então, ele pede o nome. O nome eu sempre costumo colocar assim, ó, para ter um padrão. O nome poderia ser jaca com farinha, se você quisesse, tá? Mas é importante que você tenha a organização. O nome em si não vai interferir no teu resultado, mas para que você tenha a organização, eu, por exemplo, coloco sempre o tipo da campanha que eu estou trabalhando, nesse caso, rede de pesquisa, então eu coloco o RP, coloco um hífen e aí eu coloco para que é essa campanha. Então, rede de pesquisa, curso, cuidador de idoso. Então, eu já sei que é um curso cuidador de idoso. Eu já trabalhei em contas maiores, onde, por exemplo, se coloca o nome da rede, como rede de pesquisa, depois hífen, coloca o objetivo, por exemplo, lead, e depois o curso cuidador de idoso. Nesse caso aqui, primeiro ponto é o tipo da campanha, o objetivo da campanha, que nesse caso é lead, e aí então uma identificação da campanha curso cuidador de idoso, tá? No meu caso, na maioria das contas em que nós fazemos gestão na Mazuquim, são contas pequenas, não são contas grandes, nós colocamos apenas a rede e realmente aquilo que nós vamos realizar como ação de valor, tá? Bom, rede de pesquisa, curso cuidador de idoso, já coloquei, pronto, vamos partir para o próximo aqui. Item importante, aqui ele mostra quais redes que nós vamos trabalhar. Nós podemos utilizar a rede de pesquisa do Google, conforme eu já mostrei aqui, né? Que realmente aqui nós vamos aparecer, não tem como fazer diferente para não aparecer. E o que nós desejamos é realmente aparecer aqui. E ele dá uma opção, incluir parceiros de pesquisa do Google. Olha aqui, ó, incluir parceiros de pesquisa do Google. O que é isso, incluir parceiros de pesquisa do Google? O Google tem sites que são parceiros, dezenas de milhares de sites que são parceiros, tanto dentro da rede de pesquisa, quanto dentro da rede de display. Então você tem o Terra, você tem a UOL, você tem diversos sites grandes e também portais pequenos. Em que estes portais, estes sites, eles possuem uma barra de busca, onde quando o usuário digitar, possa ser que o seu anúncio apareça quando o usuário digitar naquela barra de busca, porque o resultado em si que aparece para o consumidor, para o usuário, é o resultado do Google. Bom, muitos especialistas dizem para você fazer isso daqui, ó, desativar. E eu confesso para você que durante muito tempo eu também simplesmente criava a campanha e desativava. Contudo, eu, sendo bem sincero, não foi um teste que eu fiz, mas eu deixei uma campanha rodar de um cliente, porque passou desapercebido mesmo essa relação de desativar o incluir parceiros do Google. E em determinado momento, então, onde eu estava fazendo uma otimização nessa campanha, eu observei que estava ativo. E antes de simplesmente ir lá e desativar nas configurações, porque você pode, se você quiser, por exemplo, agora deixar ativo e depois desativar, você pode. Antes de desativar, eu puxei um relatório. Esse relatório, que você inclusive vai ver posteriormente, ele mostra quantas conversões e acessos nós tivemos pela rede direta do Google e pelos parceiros do Google. E incrivelmente eu observei que nós estávamos, agora não vou me lembrar a porcentagem exata, com
com uma taxa de conversão superior e bem superior pelos parceiros do Google, se comparado à rede de pesquisa do Google direto, tá? Então, o que eu comecei a fazer, eu recomendo que você faça agora. Todas as contas novas, campanhas novas em que eu faço na rede de pesquisa, eu deixo sempre ativo o incluir parceiros de pesquisa do Google, e depois de 2 semanas, 4 semanas, ou seja, um mês rodando campanha, eu tive tráfego, eu puxo esse relatório, logo logo eu lhe mostro onde que você pode puxar esse relatório, e eu consigo entender se está fazendo sentido manter os parceiros do Google ou se faz sentido eu tirar os parceiros do Google, tá? Então sempre mantém. Rede de display. Agora a rede de display, como é que funciona? Você vai criar a campanha aqui na rede de pesquisa do Google e os seus anúncios textuais também aparecerão em sites parceiros do Google, entre aspas, em formato de mini banner, mas de forma textual. No caso da rede de display do Google, o recomendado, isso por todos, inclusive por mim, principalmente por mim, porque sim, foi realizado o teste e não vale a pena você trabalhar com a rede de display junto com a rede de pesquisa, por diversos motivos. Um dos motivos é que nós temos a possibilidade de criar uma campanha só de rede de display. Então, nós teremos relatórios somente de rede de display, não tendo relatórios, ou melhor, não estando junto a quantidade de cliques, enfim, uma série de métricas que é da rede de pesquisa. Eu consigo, então, saber, através dessa divisão de campanhas entre rede de pesquisa e rede de display, exatamente qual que está melhor performando. Se nós deixarmos incluso a campanha de rede de display, as métricas elas são as mesmas para as duas, tá? Então eu já tenho aqui uma confusão de tomada de decisão. E na grande maioria das oportunidades, para os clientes da Mazuki em que nós trabalhamos já há 10 anos, tem contas que está conosco há 10 anos, a rede de display ela tem uma taxa de conversão bem inferior para lead se comparada à rede de pesquisa. Existem exceções, Danilo? Existem sim exceções. Tem vezes, exemplo, recentemente nós estamos com uma campanha de corretor, na verdade uma ação que nós fizemos, nós trouxemos vários corretores para a nossa agência, onde a rede de display está se despontando bem melhor do que a rede de pesquisa. CPC bem mais baixo, mesmo a taxa de conversão sendo baixa, está fazendo super sentido, mas na grande maioria das oportunidades, eu vou até colocar aqui uma porcentagem, 90%, 95% das oportunidades, a rede de pesquisa para lead, ela é muito mais relevante do que a rede de display, tá? Então, por diversos motivos, caso você... mas eu quero testar a rede de display se é bom para lead. Depois, então, nós criamos separadamente só uma campanha de display. Resumindo, aqui você sempre vai tirar. Se você quiser trabalhar com display, depois nós criamos uma campanha só de display, tudo bem? Não faz sentido utilizar a campanha de display junto com rede de pesquisa. Dúvidas? Pode me perguntar. Continuando, nós temos aqui, ó, mostrar mais configurações. Vamos clicar em mostrar mais configurações para que a gente possa visualizar absolutamente tudo que existe. Vamos lá, vamos continuar aqui então. O que tem aqui? Data de início e término. Bom, aqui eu não vou me prolongar muito, é bem simples. Se nós clicarmos aqui, nós podemos definir uma data de início para a nossa campanha. Hoje é dia 16 de junho de 2020, então ele já pega a data de hoje, mas eu poderia selecionar uma outra data qualquer e eu poderia colocar uma data de término. Essa relação de data de início e data de término, na Mazuki nós usamos muito quando nós temos clientes que realizam eventos ou clientes que fazem trabalho dentro de rádio e televisão e nós fazemos sincronia entre campanha do Google e essas campanhas que tem que ter um início e término, seja por causa de um evento, seja devido, como eu citei anteriormente, porque é uma ação televisiva ou dentro do rádio, tá? No nosso caso da Ataídes, vamos deixar aqui como dia 16, data de término, não terá data de término, tá? Nós não temos uma data exata para finalizar o nosso curso, então nenhuma nós vamos deixar. Continuando aqui, opções de URL da campanha. Então, nós vamos clicar em opções de URL da campanha. Esse daqui é o modelo de acompanhamento, que está dentro do nosso arquivo aqui do PowerPoint, onde nós falamos sobre modelo de acompanhamento a nível de campanha. Bom, o modelo de acompanhamento, eu não vou mostrar agora aqui na prática um exemplo de modelo de acompanhamento, mas, por exemplo,
Imagina que você seja um afiliado, Hotmart, você se afiliou a um infoproduto qualquer e aí você vai ganhar um hotlink da Hotmart, né? Você não pode simplesmente pegar aquele hotlink e colocar a URL dele aqui, http, enfim, você não pode fazer isso. Por quê? Se você fizer isso daí, provavelmente, quase 100% de certeza que o Google ele vai bloquear o seu anúncio, porque você colocou uma URL em que redireciona para uma outra URL. Isso não pode, fere as políticas do Google. Então, nós precisamos de utilizar um modelo de acompanhamento para que nós possamos ter a oportunidade de falar para o Google, utilize essa URL aqui e podemos, inclusive, colocar os parâmetros que nós queremos acompanhar, tá? Então, ele permite, a modelo de acompanhamento, ele nos permite colocar a URL em que nós queremos utilizar para mensurar, URL e parâmetros que nós queremos utilizar para poder obter mais informações no momento que o usuário clicar no nosso anúncio. Quando ele clicar no nosso anúncio, nós mostramos qual é a página de destino em que ele estará acessando e quais são as informações que nós queremos capturar. Conforme eu disse, se você é um afiliado, você pode querer capturar uma série de informações, deve na verdade, e utilizar softwares que depois lhe ajude nessa mensuração. Como que você vai fazer isso? Utilizando o modelo de acompanhamento e colocando inclusive parâmetros personalizados para você poder saber qual foi o termo que te gerou aquela venda possivelmente, qual foi o dispositivo que tirou aquela venda ou aquele tráfego. Enfim, você pode definir uma série de parâmetros, inclusive parâmetros da sua própria plataforma, você pode colocar aqui, porque a tua plataforma em si, ela saberá interpretar e trabalhar com esses dados. Ficará muito mais fácil de você entender o modelo de acompanhamento se eu fizer na prática com você. Então tem uma aula só falando sobre o modelo de acompanhamento na prática, aonde eu vou pegar um software e nós vamos configurar, deixar rodar um pouquinho de tráfego, você vai conseguir entender as mensurações que estão sendo feitas após o clique do usuário dentro de um anúncio, após o clique do usuário, após o usuário clicar em um dos nossos anúncios. Aqui, inclusive, no Google ele fala aqui, o modelo de acompanhamento é o URL para o qual o clique do anúncio, no anúncio será redirecionado. Cai no que eu disse, né? Então, se você colocar aquele hotlink da Hotmart, como ele redireciona para um outro link, vai dar problema. Você precisa de fazer uma mini configuraçãozinha, algo bem simples, e colocar a URL já do infoprodutor, mas ela traqueada, para que você consiga continuar sendo computado lá suas vendas, que eu estou falando só de afiliado, né? Mas o modelo de acompanhamento ele serve principalmente para mensuração, ele serve para uma infinidade de situações, mas principalmente para mensuração, tá? Ponto importante de ser dito é que sempre o Google, conforme você vai vai trabalhando, vai fazendo a configuração, existem opções e ele vai lhe mostrando. Existem opções em que você posiciona o cursor do mouse e ele mostra, exemplo, aqui eu posicionei o cursor do mouse no sufixo da URL, ele já mostra, o sufixo será adicionado à última parte do seu URL final. Do ladinho é como se fosse um guia, ele vai mostrando o que você está fazendo. Então é bacana que no momento que você for fazer a configuração da sua campanha na rede de pesquisa, você, após assistir essa aula, ou durante essa aula que você está assistindo, você não precisa só de acompanhar o que eu estou falando, pode também ratificar com o que o Google está citando, tá? Então depois nós teremos uma aula só para falar de modelo de acompanhamento na prática. Aqui eu vou clicar na setinha para poder voltar ao estado anterior e nós teremos a próxima opção. Então vimos aqui as opções de URL da campanha e agora nós temos aqui, configuração dos anúncios dinâmicos de pesquisa. Clico na setinha para baixo. Esses anúncios dinâmicos da rede de pesquisa funcionam da seguinte forma. Você, por exemplo, tem um site. Esse site ele possui diversos termos que o compõem, como por exemplo, nós temos aqui, melhore a qualidade de vida de quem você ama. Não seria um termo tão relevante, né? Mas enfim, tem aqui, cuidador de pessoas. Basicamente, o que o Google vai fazer? O Google ele vai ler todas as informações do site, e ele vai utilizar todos estes termos para poder fazer criativos de anúncios, para fazer anúncios para você. Então, ele vai ler o conteúdo do teu site e ele vai criar esses anúncios automaticamente, fazendo o máximo possível para que quando o usuário digitar um termo de pesquisa, ele consiga criar um anúncio
que seja altamente coeso com a busca em que o usuário realizou. E aí nós temos algumas opções de segmentação, de origem de segmentação. Nós podemos utilizar o índice do Google do meu site, e isso, usar o índice do Google do meu site. Este site aqui, por exemplo, ele está ranqueado no Google. Se nós colocarmos aqui no Google, ó, Cuidados Ataídes, automaticamente, tirando aqui o Google Ads, ó, vai aparecer uma série, ó, Cuidados Ataídes, uma série de resultados de pesquisa, ou seja, ele é um site que está no index, está indexado pelo Google. Logo, então, o Google ele possui uma série de informações desse site já indexado ao seu banco de dados. O Google, então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar todas essas informações, todo esse conhecimento que ele tem sobre a Cuidados Ataídes e vai utilizar para criar esses anúncios, tá? Basicamente é isso. Aqui o que nós precisaríamos de fazer, de colocar HTTPS, vou até fazer aqui, ó, entrar aqui, vou copiar o URL e vou colar, ó, insira o domínio, só é fazer isso daqui, pronto, já está configurada essa parte. Existem outras opções de origem de segmentação, essa de índice do Google, existe a opção de você utilizar um feed, onde você fala quais páginas você quer que o Google utilize, porque se o Google ele indexou, por exemplo, uma página de login do teu site, você não quer que mostre, que faça criativos com páginas de login do teu site. Então você pode criar um feed mostrando para ele somente quais páginas você deseja que ele utilize, tá? No nosso caso especificamente, nós não iremos utilizar agora, nesse momento, os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa. Então eu só mostrei as DSAs, esses anúncios dinâmicos da rede de pesquisa, também chamado de DSA, tá? DSAs. Toda vez que você for falar DSA, está sendo referenciado os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa. Nesta aula nós não iremos utilizar, para esse contexto, nós não iremos utilizar os anúncios dinâmicos, tá? Mas existe essa possibilidade. Durante o curso nós teremos uma abordagem em que nós faremos os anúncios dinâmicos utilizando uma loja virtual. Porque aí tem muitos produtos, aí é bacana fazer. Geralmente os anúncios dinâmicos da rede de pesquisa também são feitos assim com grandes portais. Você tem muita informação, uma loja virtual que você tem muitos produtos, é válido que você crie esses anúncios, deixe com que o Google crie esses anúncios dinâmicos, essas DSAs. Segmentação em público-alvo. Então nós temos lá, ó, escolha o público-alvo que você quer alcançar, locais. Então nós temos aqui, ó, automaticamente selecionado todos os países e territórios, nós temos a opção de selecionar o Brasil, nós temos a opção de inserir um outro local. É muito fácil para eu poder segmentar minha campanha, por exemplo, para o estado de Minas Gerais. Eu escrevo aqui Minas Gerais e automaticamente aparece o estado de Minas Gerais. Eu clico, segmentei para Minas Gerais. Mas eu quero também segmentar para a cidade de São Paulo. Então eu coloco aqui São Paulo e automaticamente aparece aqui a cidade, o estado e a cidade. Eu vou colocar cidade, clico, a cidade. Bom, então eu posso fazer diversas segmentações aqui de locais, inclusive nós podemos, só para poder passar uma informação que é importante, como que eu posso segmentar os locais dentro do Google Ads na rede de pesquisa? Posso segmentar por país, nós podemos segmentar por estado, nós podemos segmentar por cidade, nós podemos segmentar por raio geográfico, tá? Como que eu segmentaria por raio geográfico, Danilo? Olha, ao invés de colocar aqui o local, eu posso clicar aqui em pesquisa avançada. Cliquei lá em pesquisa avançada, vou só voltar aqui, ó, pesquisa avançada. E aí eu tenho um raio, então eu posso colocar aqui um CEP, eu posso colocar o nome de um local, e aqui eu tenho milhas e eu tenho quilômetros. Vou colocar aqui, por exemplo, 20 quilômetros. Deixa eu só digitar aqui uma cidade, por exemplo, Guarulhos. Coloquei aqui Guarulhos, ó, e 20 quilômetros. Automaticamente, olha o que ele fez. Ele já fez um círculo, um raio, né? Mostrando que ele vai pegar toda essa parte aqui. Se eu colocasse um CEP, por exemplo, 07179-350, endereço da agência. Então aqui, ó, Bom Sucesso. Eu vou colocar, por exemplo, que nosso raio vai ser de 5 km. Imagina você ter uma padaria, você tem um restaurante, enfim, você tem um negócio local. Para você, pizzaria, vale super a pena trabalhar com raios, tá? Porque você talvez não atenda a cidade toda, não atenda o estado, atenda só aquele perímetro. Eu coloquei lá o CEP, coloquei o raio, olha aqui, já clico aqui e automaticamente ele já fez a segmentação por raio para mim, tá?
Observa que eu posso segmentar, deixar vários. Eu posso deixar por raio de 5 km, raio de 20 km, por estado, por cidade, enfim, e diversos tipos de locais e de raios eu posso fazer a minha segmentação. Neste caso, vou clicar em cancelar e nós vamos fazer o seguinte, é uma campanha real que nós estamos criando, nós não estamos brincando aqui. A Thaídes, ela atende todo o Brasil. O curso ele é online, ela atende todo o Brasil, então nós vamos deixar aqui no Brasil, tá? O que mais? Idiomas. Eu posso segmentar por diversos idiomas, por todos os idiomas em que o Google ele está presente nos países. Aqui está apenas o português, mas geralmente, principalmente as pessoas que estão aprendendo a falar inglês, estão estudando inglês, elas deixam o ambiente do Google, o buscador do Google em inglês, mesmo elas estando residindo aqui no Brasil. Isso é bem natural, né? Então, quando nós, por exemplo, criarmos uma campanha na rede de pesquisa, como nós estamos criando, coloquei lá, por exemplo, o termo curso cuidador de idoso. Se eu não colocar aqui, vou até colocar aqui, ó, o inglês como língua, e uma pessoa, um potencial consumidor, que ele quer ser cuidador, ele digitar no Google, comprar curso cuidador de idoso, só que, por algum motivo, o buscador dele está com a língua em inglês. E eu não coloquei aqui, ó, vou até tirar de novo, e eu não coloquei, só está português, o meu anúncio não vai aparecer para ele, tá? Porque não está segmentado. Logo, eu sempre recomendo que nós coloquemos português, inglês, geralmente também as pessoas estudam espanhol, então espanhol, principalmente esses três é válido que você coloque, tá? Danilo, e se eu não colocar, depois tem como eu saber se as pessoas elas estão buscando por outro idioma? Aí você pode, por exemplo, em uma das aulas nós faremos isso, utilizar o Google Analytics e nós saberemos por quais locais as pessoas estão pesquisando e talvez se você encontrar lá locais em que você não colocou como língua de segmentação, nós podemos colocar posteriormente, tá? Mas é sempre válido colocar pelo menos estes três, tudo bem? Português, inglês e espanhol. Públicos-alvo. Públicos-alvo, muita gente não sabe que existe dentro da rede de pesquisa do Google, mas nós podemos segmentar por público-alvo. Como que nós segmentaríamos por público-alvo? Só um ponto importante, eu cliquei em público-alvo, vai aparecer as opções. Pesquisa, então eu posso pesquisar o público que eu desejo. Vamos pensar, vamos ver se tem cuidador de idoso. Vamos colocar aqui, ó, cuidador de idoso. Não vai aparecer nenhum resultado. Por que não apareceu nenhum resultado? Quando eu falo de público e essa pesquisa aqui, são sempre itens mais abrangentes, tá? Como, por exemplo, nós poderíamos pesquisar, ou poderíamos utilizar um público que pesquisa por política, um público que pesquisa por uma viagem ou por viagens, público que pesquisa por emprego, por educação, enfim. Então, são públicos mais abrangentes. Se nós observarmos aqui, o Google ele dispõe já algumas ideias com base no site, inclusive, que eu coloquei. Ó, então aqui ele colocou, ele está me dando algumas ideias, artigos de planejamento para festas, artigo para festa, planejamento de casamento, que não tem nada a ver com a área, né? Não tem nada a ver com a área. Não tem nada a ver com a área de cuidador de idoso. O que acontece é o seguinte, essa conta aqui, provavelmente ela já foi utilizada essa conta, a conta em si, para fazer outros testes e dentro desses testes fizeram alguma campanha de festa, campanha de buffet, e aí por isso que tem esses resquícios, né? Então o Google está mostrando para nós artigos de planejamento para festa, artigo para festa, planejamento de casamento, que não tem nada a ver. E nós podemos utilizar aqui ó, também essa opção de procurar, tá? No procurar, o que vai acontecer? Nós temos automaticamente algumas opções de segmentação, como, por exemplo, quem são eles? Informações demográficas detalhadas. Nós podemos segmentar por idade, podemos segmentar por gênero. Eu vou clicar aqui, ó, só para poder mostrar. Então, aqui, ó, por exemplo, status parental. Eu posso segmentar por pessoas que ó, são pais de bebês de 0 a 1 ano, são pais de crianças pequenas de 1 a 3 anos. Então, tem várias opções para eu segmentar. Vou clicar aqui novamente. Clicar fora aqui para poder diminuir, poder reduzir. Estado civil, quero somente pessoas solteiras, um relacionamento sério ou casado.
ensino, ó, estudantes universitários, status de proprietários, se são proprietários, se são inquilinos, enfim. Então, no procurar, eu consigo, através de uma ordem demográfica, mostrar para o Google quem são eles. Quando você planeja fazer uma ação de marketing, geralmente você define quem é o seu público-alvo e também define persona, né? Então, definindo a persona, você consegue já fazer a segmentação dessa persona por aqui. Eu vou voltar aqui e vou mostrar outras opções. Ó. Quais são os interesses e hábitos deles? Ó, afinidade e afinidade personalizada. Afinidade, geralmente, ela é mais ampla, a afinidade personalizada, ela vai se afunilar. Então, exemplo, eu sou um cara que gosto de esporte, é uma afinidade. Eu sou um cara que gosto de basquete. Esporte é mais amplo, basquete está dentro de esporte, logo afunilou. Eu clico aqui e aparecem algumas opções. Alimentação, bancos e finanças, tem diversas, né? Diversas viagens, enfim. Então, eu posso fazer segmentações aqui através dos hábitos dos meus prospectos. Nós não estamos falando exatamente ainda da nossa campanha da Criados Ataídes, eu estou mostrando tudo o que tem. Então, por exemplo, tecnologia. Meu público trabalha com tecnologia, ele é um público de tecnologia, entusiasta de dispositivos móveis. Eu vendo iPhone, eu vendo smartphones, então eu poderia utilizar como público-alvo entusiastas de dispositivos móveis. Eu posso associar, Danilo, fazer segmentações associadas, ou seja, eu sei que as pessoas que, os meus clientes que compram os meus smartphones, os meus iPhones, eles também têm uma assiduidade muito grande dentro das mídias sociais. Eu falei isso somente porque apareceu essa opção aqui, entusiastas de mídias sociais. Posso colocar aqui, então eu estou sempre afunilando a minha segmentação, tá? Mas, Danilo, a rede de pesquisa, o usuário não vai pesquisar por um termo, e então o anúncio ele vai aparecer? Sim, mas o Google ele mapeia as pessoas que estão navegando, ele mapeia a navegação dos usuários. Então ele entende se essas pessoas elas são entusiastas de mídias sociais, se essas pessoas elas viajam, qual é o poder aquisitivo dessas pessoas, pensando em alguns países. Tem países que não, né, que não pode fazer associação de poder aquisitivo. Mas ele sempre vai entender, ele consegue compreender públicos e ele permite com que nós segmentemos para esses públicos, tá? Então eu posso colocar uma segmentação por palavra-chave como comprar curso de cuidador, mas eu quero que somente as pessoas que são entusiastas de mídias sociais façam este curso, ou seja, que visualize, na verdade, que visualize esse anúncio. Então eu vou deixar aqui entusiastas de mídias sociais e deixaria aqui embaixo que tem duas opções, observação e segmentação, deixaria como segmentação. Qual é a diferença entre segmentação e observação? A observação, por enquanto, se você deixar em observação, é apenas uma análise. Você vai criar um público, sua campanha vai rodar normalmente, mas você não está segmentando para aqueles, neste caso desse exemplo, entusiastas de mídias sociais. Você está apenas criando aqui na observação, criando esse público, e depois de um tempo, você vai poder visualizar se esse público converte bem, se não converte bem, quanto tráfego teve, ou seja, vai poder visualizar métricas. Mas você não está segmentando para este público específico. Agora, se você deixa em segmentação, aí você restringe o alcance porque você está segmentando exatamente para esse público-alvo. Necessariamente, as pessoas que digitarem aquele termo, o Google tem que entender que faz parte do público de entusiastas de mídias sociais. Deu para compreender? Bom, no nosso caso, da Ataídes, não é de tecnologia, né? Não faz sentido para nós. Então, eu vou deixar isso daqui todos desmarcados, tá? Eu não vou fazer esse refinamento, vou só dar mais um exemplo. Imagina que você seja um corretor de imóveis e você queira pessoas que estão buscando por apartamentos, tá? E apartamentos de alto padrão. Você consegue utilizar aqui nessa segmentação pessoas que estão querendo comprar apartamento. Deixa eu só verificar aqui, ó, comprar apartamento. Vou colocar aqui apartamento. Ó, comprar AP, eu coloquei, poderia dar continuidade. E aí mostra, ó, por exemplo, público-alvo de mercado, apartamentos novos, apartamentos venda, apartamentos mobiliados, casa aluguel, imóveis residenciais, comerciais,
talvez fizesse sentido fazer a segmentação de pessoas que estão buscando por apartamentos novos. Né? Então, as pessoas que estão buscando por apartamento faz parte do meu perfil, mas são apartamentos de alto padrão, então você pode fazer associações. Inclusive, eu acredito que tem aqui também um público-alvo, é que a aula em si não é para isso, né? Mas existe aqui um público-alvo para apartamentos de alto padrão, imóveis de alto padrão. Depois nós podemos... mas olha que interessante, olha que ponto importante de ser dito. Aí prometo que já dou sequência ao conteúdo. Nós selecionamos... Imagina que você agora é um corretor. Você selecionou que você quer pessoas, um público-alvo de apartamentos novos, correto? Só que é alto padrão, não é? Só um exemplo, é alto padrão. Então você pode selecionar também pessoas que fazem viagens de luxo, viajantes de luxo. Por quê, Danilo? Porque se a pessoa ela é um viajante de luxo, ela faz viagens de luxo, viagens internacionais e assim por diante, possivelmente o poder aquisitivo dela é maior, o poder aquisitivo dela é alto. Então você está segmentando para pessoas que querem comprar apartamento e essas pessoas elas têm um alto poder aquisitivo. Então, intrinsecamente, você está fazendo uma segmentação para quem quer comprar apartamento de luxo. Deu para sacar? Deu para entender? Isso é um fato? É uma verdade? Não necessariamente, mas possivelmente você vai encontrar sim esse público que quer comprar o apartamento de luxo. Então, o público-alvo é bem relevante de nós trabalharmos, de nós utilizarmos. Como geralmente eu crio as campanhas? O exemplo que eu dei dos corretores ele é muito interessante. É muito interessante por quê? Porque se você vende um produto muito específico para uma classe específica, se você simplesmente colocar termo de pesquisa e esse termo de pesquisa não deixar claro que é para aquele público, você pode sim ter tráfego irrelevante. Você, por exemplo, pode gerar contatos e esses leads, esses contatos, eles não fazem parte do tipo de contato que você necessita, o tipo de contato que você quer. Então, nestes casos, utilizar o público-alvo faz todo sentido. É importante que você utilize público-alvo para poder refinar, trazer qualidade, qualificar os seus contatos. Agora, quando você tem uma área, por exemplo, a Data IDs, em que são cursos de cuidador de idosos, você pode atingir qualquer classe. Você pode vender um curso de cuidador de idoso para uma pessoa com alto poder aquisitivo, porque ela quer aprender a cuidar de um idoso que está na casa dela. Você pode vender um curso de cuidador de idoso para uma pessoa que quer aumentar a renda da casa dela, logo ela tem uma baixa renda e ela quer poder trabalhar como cuidadora ou como cuidador. Você observa que você atinge vários públicos diferentes? Então, não necessariamente aqui eu vou trabalhar com públicos-alvo. Nós vamos deixar para trabalhar com públicos-alvo em uma outra abordagem, com uma outra conta, enfim, dentro de uma outra aula, tá? Dúvidas sobre públicos-alvo? Nós veremos mais à frente, mas caso queira também me perguntar mais já depois dessa aula, pode me perguntar. Então, não selecionei nada, só para ficar claro, não selecionei nada. E ponto importante de ser dito, observe sempre quando você colocar público-alvo, se você está selecionando segmentação ou observação. A diferença entre ambos, tá? O Google coloca aqui recomendação, mas se você quer segmentar realmente para aquele público, não vai adiantar colocar segmentação devido à explicação que eu dispus. Então, vou clicar aqui para poder reduzir. Orçamentos e lances. Defina quanto e como você quer gastar. Aqui é o orçamento da campanha. Aqui é uma relação de quanto você quer investir por dia, tá? O Google Ads, na rede de pesquisa, assim como em qualquer outra rede, o seu gasto ele é diário, o seu investimento ele é diário, então você tem que definir quanto você vai investir por dia. Eu vou fazer uma campanha bem baratinha, eu vou fazer uma campanha de R$10 por dia, tá? Vou colocar aqui, ó, R$10 por dia. E aqui mostra algo bem interessante, os tipos de lances. Então chegamos na parte aqui, ó, lances. Em qual métrica você quer focar? O que nós queremos? Nós queremos reconversões. O que é uma conversão? Você sabe o que é uma conversão? Talvez você saiba. Conversão é uma ação de valor. Se você, por exemplo, quer que a pessoa te ligue, a ligação vai ser uma conversão. A pessoa preencher um formulário de contato pedindo mais informações para você, isso é uma conversão. Conversão é uma ação de valor. Lojas virtuais. Qual é a macro conversão de uma loja virtual? É a venda, é a macro conversão de uma loja virtual, é vender, tá? Então, conversão é uma ação de valor. O que nós queremos na Data IDs? Nós queremos converter contato
tráfego em contato, o que nós queremos? Nós queremos valor da conversão. O que é esse valor da conversão? Vamos explicando então. Conversão é uma ação de valor. Um preenchimento de um formulário de contato, uma ligação e assim por diante. O valor da conversão é assim. No momento em que você estipula uma conversão, você pode dar um valor. No momento que você cria, na verdade, uma conversão, você pode dar um valor para ela. Eu vou dar um exemplo de loja virtual que fica mais fácil. Imagina que você venda, por exemplo, mouse. Tá? Você vende mouse. E os seus mouse eles custam R$20. Todos os mouses custam R$20. Então você pode colocar o valor da conversão em 20. Porque a cada vez que uma pessoa comprar, ele vai computar que aquela conversão te trouxe R$20. Tudo bem? Então o valor da sua conversão são R$20. Você quer focar na métrica, se você colocar aqui o valor da conversão, você vai estar focando na métrica, nesse exemplo que eu dei, de R$20. Para que toda a ação de valor lhe traga estes R$20. Ficou confuso? Fica tranquilo que logo nós falaremos mais sobre loja virtual e aí nós iremos utilizar o valor da conversão. Quando é lead, quando é contato, é muito difícil de você colocar o valor da conversão. Por que é difícil? Porque você geralmente não sabe quantos contatos você precisa de ter para poder fazer uma venda. Ah, Danilo, na minha empresa eu sei, a cada 10 contatos que chegam eu faço uma venda. Mas como o Google, na rede de pesquisa, você tem leilões, ou uma hora você paga 40 centavos por clique, outra hora você paga R$1 por clique, é difícil de você conseguir saber exatamente quanto que você gastou para fazer aquela venda, ou melhor, dentro de um mês, por exemplo, quanto que você gastou exatamente para cada venda que você realizou, para cada venda daquele curso que você ministra, quanto você gastou realmente de cliques, de CPC. Então, geralmente, quando é lead, nós não colocamos valor na conversão, tá? Existem exceções. No nosso caso, nós não vamos deixar aqui como valor da conversão. Outra opção de otimização, cliques e parcela de impressões. Então, nós podemos segmentar para cliques. A métrica de cliques, ela vai focar no quê? Em fazer você ter mais acesso, ter mais tráfego, ter mais cliques, tá? E parcela de impressões? Parcela de impressões é o seguinte, toda vez que eu visualizo um anúncio no Google, vou aqui, visualizei o anúncio do querosercuidador.com.br. Isso é uma impressão. Então, a parcela de impressões, ou seja, de visualizações de anúncio, eu posso ter como objetivo e me focar nessa meta, nessa métrica. Se eu clicar aqui, por exemplo, então, parcela de impressões, eu posso definir uma porcentagem em que eu quero de impressões desejadas. Então eu quero ter a oportunidade de aparecer, todas as vezes que as pessoas digitarem lá curso cuidador de idoso, eu quero aparecer em 50% das impressões. Então eu posso colocar 50%. Tá? A parcela de impressões é pouco usual, pouco se utiliza. Mas como eu disse, nós vamos ver tudo aqui dentro do curso e da aula de hoje. Logo, no nosso caso, nós vimos, conversões, ação de valor. Valor da conversão, um valor que eu dou para a conversão. Geralmente se faz em loja virtual, não quando é lead. Cliques eu foco em tráfego, eu não foco na conversão especificamente. E parcelas de impressões, eu defino uma porcentagem que eu desejo aparecer quando as pessoas digitarem aqueles termos em que eu coloquei nos meus grupos de anúncio. Danilo, e qual que nós vamos utilizar aqui para a nossa campanha? Nós vamos utilizar cliques. Danilo, cliques, mas o foco não é conversões? O foco é conversões. Mas a campanha em si não tem histórico nenhum ainda. Como ela não tem histórico nenhum ainda, eu preciso de gerar esse histórico, eu preciso de ter tráfego primeiro. Depois que eu tiver tráfego, por isso que eu vou focar em cliques, aí sim nós poderemos focar em conversões, em gerar esses leads em maior demanda. Então, o meu foco aqui, a métrica ficou em cliques. E aí eu posso definir um limite de lance máximo de custo por clique. O que acontece é o seguinte, o Google ele deixa por padrão, lembra que eu falei lá no começo, quando nós visualizamos as metas, meta de lead, meta de venda, sem meta nenhuma, que o Google ele tem alguns padrões, ele faz algumas recomendações. Nesse caso aqui ele está intrinsecamente me recomendando que eu utilize um tipo de cobrança chamada de maximizar cliques. O que é o maximizar cliques? O Google ele vai utilizar o formato de CPC, que é de custo por clique, para fazer a cobrança. Ele vai incentivar que eu tenha bastante cliques. Bastante cliques. A ideia é fazer com que eu tenha vários cliques. Inclusive ele fala aqui, você optou por se concentrar em cliques, usando a estratégia de lances, maximizar cliques.
mas sua conta acompanha conversões. Concentre-se nas conversões para gerar resultados melhores. Ou seja, ele vai inclusive dando dicas. Ele falou, você selecionou maximizar cliques, mas concentre-se em converter, parceiro, porque você quer conversão, você não quer tráfego. Bom, a grande questão é que nós não vamos focar agora em maximizar cliques. Nós vamos clicar aqui, ó. Você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. Essa ação não é recomendada. Nós vamos clicar aqui. O Google ele está recomendando que seja maximizar cliques, mas nesse caso nós vamos clicar e nós vamos selecionar a nossa própria estratégia de lance. Vamos clicar aqui na setinha para baixo. Tá vendo que já está selecionado maximizar cliques? Como estava selecionado maximizar cliques, eu poderia apenas... eu apenas precisaria de definir um limite de lance máximo. E aí eu colocaria, no máximo eu quero pagar R$1 por clique. E pronto. E o Google ele faria com que eu tivesse tráfego. Mas não é o caso. Vamos ver uma por uma. Estratégias de lances automáticos. Olha a quantidade que eu tenho de tipos de lance. Vamos entender então isso. CPA desejado. O que é CPA? Custo por aquisição é CPA. Esse CPA ele mostra assim, um exemplo bem simples de ser compreendido. Eu gastei R$10 para fazer 2 vendas. Eu gastei R$10 para fazer 2 vendas. Qual que é o meu CPA? Qual que é o meu custo por aquisição? São R$10 dividido pelas 2 vendas, logo meu CPA são de R$5. Eu invisto R$5 para ter uma venda. A cada 10 cliques, que custa R$1 cada clique, ou seja, R$10, eu tenho um pedido de orçamento. Então, o meu CPA, o meu custo por aquisição, são de R$10. Basicamente, o CPA é quanto que você investe para poder ter uma ação de valor, um lead, uma venda, enfim, aquilo que você entende como uma ação de valor. O CPA é maravilhoso de ser utilizado quando você tem um bom histórico, uma quantidade expressiva de conversões que você já realizou. Se você ainda não tem um histórico de conversões, você nem sabe quanto que você gasta para fazer uma conversão, para ter uma conversão. E o próprio Google, como ele trabalha com aprendizagem de máquina, o algoritmo ele não está preparado, ele não sabe ainda tudo da sua campanha, da sua área de atuação, para poder ficar ofertando lances. O CPA, quando você define o CPA, automaticamente você está passando a bola para o Google. Ao invés de você definir, olha, eu quero pagar X reais ou X centavos de CPC, de custo por clique, você está dizendo para o Google, Google, defina você o meu lance. Claro que você até pode colocar um máximo de CPA que você quer pagar, mas você está passando para o Google a bola e ele vai dar os lances. Se antes, por exemplo, você pagava R$1 no CPC e você deixou R$5 lá de CPA, pode ser que ele dê num lance R$5. Tá? Logo, isso só é válido, o CPA só é válido de ser utilizado quando você já tem histórico. Geralmente, nas campanhas da Mazuquim, algumas delas nós trabalhamos com CPA, não são todas. A própria da Mazuquim trabalha com CPA. As campanhas de marketing digital que nós temos, deixa eu tentar me recordar, campanha de marketing digital, campanha de criação de site, campanha de criação de app, de aplicativos. Nós utilizamos CPA. Por quê? Porque nós já temos 10 anos só na conta da Mazuquim. Então, é muito histórico que o Google tem. Logo, vale a pena para nós. Com o teste que nós fizemos em utilizar qualquer outro aí das estratégias de lance, geralmente CPC manual otimizado. E CPA, o CPA se mostrou muito mais eficiente. Como assim eficiente, Danilo? Você consegue pagar menos e ter mais resultado. O que é o ROAS desejado? Só um ponto. Ficou com dúvida no CPA? Tem um artigo no blog da Mazuquim que fala sobre os tipos de lance. E você pode me pedir, eu disponho o link, ou, obviamente, entre em contato comigo e eu explico mais sobre CPA. ROAS desejado. Nós também podemos segmentar o tipo de cobrança, ou melhor, a forma como o Google vai trabalhar com os nossos anúncios, os lances dos nossos anúncios, as ações de valor que serão realizadas através do ROAS. O que é o ROAS? ROAS é o retorno sobre investimento em campanhas publicitárias. Retorno sobre investimento em campanha. Então, se você definir o seu ROAS, por exemplo, o meu retorno são de X, meu ROAS é de X, se você tiver esse valor calculado, e geralmente a maioria não tem,
você pode colocar, você pode clicar aqui no ROAS e você pode definir ó, qual é o seu ROAS, exemplo, um ROAS de 200%. Você define o seu ROAS e o Google vai tentar, ele vai buscar chegar nesse ROAS que você definiu. Ele vai buscar chegar neste valor. Ele vai ficar dando lances para você, fazer você ter tráfego para que você chegue nesse ROAS desejado. Assim como naquele que eu disse de CPA desejado. Quando você clicar em CPA desejado, se eu coloquei R$10 aqui, por exemplo, o Google vai fazer de tudo o possível para que você, a cada venda, gaste R$10. Ou se a tua conversão for lead, a cada lead você gaste R$10, invista R$10. Sempre a meta que você dá para o Google, ele vai trabalhar para atingir essa meta, tá? Por isso esses são chamados de lances automatizados, lances automáticos. ROAS, depois, caso você não conheça muito sobre ROAS, ROI, dá uma olhada no blog da Mazuquim, nós temos lá alguns conteúdos, ou pela internet tem diversos conteúdos, o próprio YouTube tem muito conteúdo falando sobre retorno sobre investimento em campanha, retorno sobre investimento geral, né, que é o ROI, enfim, que realmente você consegue saber se sua empresa está lucrando ou não. CPA desejado nós falamos, ROAS desejado nós falamos. Maximizar cliques, era o que estava. Maximizar cliques, vamos clicar no maximizar cliques. No maximizar cliques nós temos aqui, ó. O que ele faz? O Google ele vai exibir o nosso anúncio, para o máximo de pessoas possíveis, porque o foco é ter tráfego. É maximizar a quantidade de acessos, maximizar cliques. E você tem a opção aqui de definir um lance, ó, definir um limite de lance máximo de custo por clique. Tem a opção de falar, olha, eu quero que você faça com que eu tenha o máximo de tráfego possível, e eu estou disposto a pagar no máximo R$2 por clique. Então o Google ele vai fazer com que você tenha o máximo de cliques possível, mas não vai ultrapassar R$2 o teu CPC, o teu custo por clique, tá? Nós vamos utilizar o maximizar cliques, Danilo? Não. Nós temos outro aqui, ó, maximizar conversões. O maximizar conversões vai ser focado, são lances automáticos também do Google, e ele vai se focar em trazer mais conversões para você. Como nós não temos histórico, não vamos utilizar o maximizar conversões, porque o Google ele ainda não tem inteligência suficiente para saber o que é relevante para nós. Tá? Quando eu digo relevante para nós, quais são os dias, os horários, a página de destino, comportamento do público. Quando a sua campanha está rodando, o algoritmo do Google está aprendendo tudo isso. Logo, então, depois você pode utilizar lances automáticos. Faz sentido você utilizar lances automáticos. Mas enquanto o Google não tem isso, não faz sentido. Maximizar o valor da conversão. Então, esse maximizar o valor da conversão é o quê? Lembra que eu falei que para cada conversão, para cada venda, por exemplo, lembra que eu dei o exemplo do mouse de R$20? Nós podemos definir um valor para essa conversão. Se eu definir o valor para a conversão, eu posso deixar aqui em maximizar o valor da conversão. Eu já fiz uma configuração de conversões, coloquei que o valor da minha conversão são R$20. Então, eu posso fazer com que o Google trabalhe o máximo possível para maximizar, para eu ter diversas conversões nesse valor de conversão. Então, o Google vai fazer o possível para que eu consiga ter várias conversões pagando, tendo o valor de conversão de R$20. R$20 é só um exemplo. Poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 15, enfim. É o valor que você inserir. Parcela de impressões desejada. Então, ó, cliquei aqui em parcela de impressões desejada. Eu posso colocar qual é a porcentagem de vezes em que eu quero aparecer dentro de uma posição no Google. Ó, cliquei em parcela de impressão desejada e apareceu aqui. Onde você quer que seus anúncios sejam exibidos? Aí eu tenho aqui, ó, em qualquer lugar da página de resultados. Quais são os lugares das páginas de resultado, hein? Olha aqui. Pode ser aqui em cima, primeiro, segundo, terceiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. 4 resultados aqui em cima. Ou pode ser aqui embaixo. Ó. Olha aqui embaixo. 1, 2, 3. 3 anúncios abaixo, 3 anúncios embaixo. Então eu posso aparecer lá em cima, no topo da página, ou eu posso aparecer no rodapé da página. Em qualquer lugar da página de resultados, lá em cima ou lá embaixo, na parte superior da página de resultados, ou seja, aparecer aqui em cima, dentre um dos 4, ou na posição mais alta da página de resultados, ou seja, aparecer aqui, meu parceiro, em primeiro. O que você quer?
Você poderia definir em qualquer lugar da página de resultado, na parte superior da página, entre os 4 primeiros. Aí ele pergunta, porcentagem de parcelas de impressões desejadas, ou seja, quantas vezes, qual é a porcentagem de vezes que você deseja aparecer. Só um exemplo. Imagina que você tenha 100 leilões, 100 pesquisas durante o dia para os termos que você colocou, 100 pesquisas. E você quer aparecer 50 vezes lá naquela posição, naquela parte superior, você coloca 50%. Então o Google ele vai buscar, ele vai lhe ajudar a fazer com que você apareça naquela parte superior em 50% das impressões. E vai aparecer mesmo, Danilo? Depende do lance que vai ser ofertado, depende aí de algumas situações para que você apareça mesmo ou não. Não está cravando aqui que você vai aparecer. E aí nós podemos colocar aqui, ó, limite máximo de CPC. Se você realmente quer aparecer nas primeiras posições, exemplo, você é uma baita empresa, uma grande empresa, e inclusive você utiliza a rede de pesquisa para trazer fidelização para sua marca. Você tem que aparecer lá em cima. Chuta o balde, coloca lá um CPC de R$200. Aí, meu parceiro, provavelmente você vai aparecer. Tá? No nosso caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar o CPC manual. CPC manual. O que é o CPC manual? Nós vamos dar o CPC máximo que nós queremos pagar. O custo por clique máximo que nós queremos pagar quando o usuário fizer isso aqui, ó, quando ele clicar no nosso anúncio. Eu não vou clicar no anúncio aqui do querosercuidador.com.br para ele não pagar CPC, tá bom? Mas enfim, é o CPC manual. E aí eu tenho algumas opções aqui interessantes de serem passadas também. Eu tenho aqui essa caixa de seleção, onde eu posso selecionar e deixar desselecionada, né? Deixar ela sem selecionar. Escrito, ajude a aumentar o número de conversões com o CPC otimizado. Então, o CPC é o quê? Custo por clique. Quando o usuário clicar, eu pago. O CPC otimizado, ele permite com que o Google utilize até 30% a mais do lance que você colocou. Exemplo, imagine que nós vamos definir para o termo comprar curso cuidador de idosos, R$1 de CPC. O Google, ao longo do tempo, ele vai entender qual é o melhor dia, qual é o melhor horário, os melhores posições de anúncios que nós mais convertemos, que mais se gera pedido de orçamento. Então o Google, quando você configura aqui, quando você deixa otimizar para conversões, você coloca o CPC otimizado, quando você deixa essa opção habilitada, você está falando para o Google, se você entender que você tem que dar um lance um pouco maior, de até 30% a mais, pode dar, parceiro. Pode dar esse lance a mais, tá? Ou se você entender que tem que ser um lance menor, também fique à vontade. Então você tem 30% para que o Google ele possa acrescentar. Se você pagar R$1 de CPC, ele pode te dar até 1,30, ele pode aumentar, na verdade, ele pode chegar até 1,30 para que você talvez apareça numa posição mais privilegiada. Vou dar um exemplo, na prática. Comprar curso cuidador de idosos. Imagine que o Google ele saiba que geralmente você, quando aparece em terceiro, tá vendo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, você geralmente quando aparece em terceiro, você tem bons resultados. As pessoas que clicam quando você está em terceiro, geralmente pedem mais informações, pede orçamento, seu telefone toca, enfim. E aí, no leilão, quando a pessoa digitou comprar curso cuidador de idosos, você iria aparecer aqui, ó, em quarto. O que o Google pode fazer? Ele pode aumentar o teu lance em até 30%, como eu disse, para fazer com que você não apareça em quarto, mas sim em terceiro. Tá? Então também é uma forma de você automatizar, deixar o Google te ajudar a ter mais conversões, a ter mais ações de valor. Então geralmente eu já deixo ativo o CPC otimizado, CPC manual, CPC otimizado. Aí tem aqui mostrar mais configurações, mostra aqui conversões, configuração das conversões no nível de conta. Terminamos aqui então, né, os tipos de lance, escolhi CPC manual. Conversões. Essas conversões, volto a dizer, é a ação de valor, conforme nós já, acredito, nós superamos esse assunto, né? Selecione quais conversões estão presentes na coluna conversões e são usadas para os lances inteligentes. Quando nós criamos conversões, nós ainda não fizemos criação de conversões, nós estamos apenas na terceira aula, então nós não criamos as conversões na nossa conta. Como essa conta aqui, conforme eu disse anteriormente, ela já foi utilizada para testes, seja de estagiário da agência, enfim, testes diversos, provavelmente já foi criada aqui conversões na opção de ferramentas, conversões. Então, se nós clicarmos aqui, ó, escolher as ações de conversão para esta campanha, vai aparecer algumas opções. Se eu clicar aqui, ó, cliquei, ó, selecionar ações de conversão. Vamos ver, ó, apareceu. Ó.
formulário de contato, refresh, WhatsApp, enfim. O que é isso aqui? Isso aqui não é do Google, fomos nós que criamos. Os colaboradores lá na Mazuquim criaram, provavelmente fazendo teste. Eles criaram o quê? 4 ações de conversão. E aí nós poderíamos selecionar essas conversões para falar para o Google que o que é conversão são estas ações que eu estou selecionando. No nosso caso, no seu caso, se você não criou nenhuma conversão ainda na sua conta, um acompanhamento de conversão, o que é um acompanhamento de conversão? Não seria legal se mostrasse no Google para você qual foi o termo que gerou a venda, qual foi o termo que gerou o lead, qual foi o termo que gerou tal tráfego? Não seria legal? Não seria bacana isso? Então, você pode acompanhar as conversões. É um código, um snippet de código que você instala no seu site. Eu vou ensinar você a fazer isso, a instalar no seu site. E aí você consegue acompanhar quem clicou no seu WhatsApp, você consegue acompanhar quem preencheu o seu formulário de contato, quem não, com quais termos, qual horário, qual foi o termo utilizado, qual foi o horário, em qual dia. Você consegue saber o que mais que a gente consegue saber, o dispositivo, enfim, público-alvo, a ordem demográfica, ou seja, então, faixa etária, você consegue saber o sexo, você consegue saber o local, né, a cidade, estado, o raio geográfico. Você tem diversas informações quando você instala esse acompanhamento de conversões, tá? No nosso caso, nós vamos deixar essa primeira opção ativa, usar a configuração e incluir em conversões no nível da conta. Quando nós deixamos essa configuração aqui ativa, que é a padrão do Google, nós conseguiremos ver diversas informações que o Google irá nos disponibilizar associadas às conversões. Conforme eu disse, qual horário que converteu, por qual dispositivo e assim por diante, tá? Então, vou clicar aqui para reduzir a tela. Programação de anúncios. Aqui eu posso definir quais são os dias que vai rodar a campanha. Imagine que você seja de uma área que trabalhe no período comercial. Vamos imaginar que o período comercial são das 8 às 18. Eu nem sei se o período comercial realmente é esse. Das 8 às 18, de segunda a sexta. Não me recordo. Mas vamos imaginar aqui, ó, que seja de segunda a sexta, das 8 às 18. Você vai clicar aqui em todos os dias. Tem aqui, ó, de segunda a sexta. E aí você colocaria, minha campanha vai rodar então das 8 às 18. Mas Danilo, eu trabalho das 8 às 18, mas o meu usuário só vai pesquisar das 8 às 18? A grande questão aqui, imagine que o seu time comercial só trabalhe nesse horário, ele só possa atender nesse horário. Quando você gera um contato, um lead, você demora para conversar com ele, quanto mais você demora, mais frio ele fica. Então, valeria a pena, talvez, só rodar dentro desse período, das 8 às 18, para você poder gerar esses leads dentro desse intervalo, tá? Mas, Danilo, olha, de sábado eu fico disponível, e de sábado é o dia inteiro eu estou tranquilo para poder responder para os clientes. Você poderia, então, clicar aqui em adicionar, e você colocaria o sábado para você, ó. Adicionar, aí você coloca sábado, deixa o dia inteiro, ó, da meia-noite à meia-noite, o dia inteiro. Danilo, e de domingo, eu tenho um colaborador que trabalha comigo até 1h da tarde. Ele fica das 10 da manhã a 1h. Você poderia clicar aqui em adicionar. Aí você colocaria aqui domingo, das 10 horas da manhã, 10 horas, até a 1h da tarde, até as 13 horas. Vai estar disponível. Observe que eu posso fazer aqui uma sequência, uma programação do meu anúncio. Depois eu vou mostrar para você como que nós vamos visualizar os principais horários, os horários que mais estão gerando conversões, e como que nós podemos fazer ajuste de lance. Ou seja, se eu sei que eu estou convertendo muito de domingo das 10 às 13, poxa, será que não é melhor eu pegar parte do dinheiro que eu invisto aqui de segunda a sexta e no sábado e passar para o domingo? Talvez seja relevante. Então eu posso utilizar mais da minha verba no domingo, ou eu posso, imagina que eu consiga observar que eu estou aparecendo em, sei lá, em quarto, em quinto, em sexto, aos domingos. Eu posso pegar aos domingos e ter um ajuste de 50%, de 30%, de 25% no meu lance para aparecer em posição mais privilegiada, que talvez me traga mais tráfego e eu possa converter mais. Ao decorrer das aulas, nós teremos uma aula focada somente em refinamento de campanha, aí nós falaremos sobre isso. Mas Danilo, e na Thaídes? A Thaídes são todos os dias, todos os horários. Então, todos os dias, todos os horários, nós vamos rodar a nossa campanha. Mas por quê? Lá todo mundo é lead, eles conversam o dia todo? Sim. A Simone, que faz a gestão da Thaídes, ela tem essa possibilidade onde o contato chega via WhatsApp ou chega via formulário de contato. Geralmente se tem o contato com esse lead em no máximo 5, 6 horas,
quando é final de semana ou é pela madrugada, tá? Então existe essa possibilidade de um contato bem rápido, logo então eu estou deixando todos os dias. Rotação de anúncios. A rotação de anúncios, aqui está aqui, ó, rotação de anúncios, otimizar, priorizar os anúncios de melhor desempenho. Nós vamos ter diversos anúncios que nós vamos criar. O Google ele permite com que você, por exemplo, selecione otimizar, priorize os anúncios de melhor desempenho. Então, imagine que nós tenhamos aqui 3 anúncios criados para o curso de cuidador de idoso e dentro desses três anúncios, nós observamos que dentro desses 3 está convertendo bastante. Ele tem uma taxa de conversão de 30%, ou seja, a cada 100 pessoas que acessam, 30 pede mais informações. O outro tem uma taxa de 10% e o outro de 5%. Se você deixar ativo essa opção aqui, otimizar, priorize os anúncios de melhor desempenho, o próprio Google ele aloca mais tráfego para aquele anúncio que tem melhor desempenho, em detrimento aos outros 2 que não está com bom desempenho. Então é sempre recomendável que nós deixemos essa opção ativa. Nós temos outras opções também. Olha aqui, ó. Segunda, não otimizar, alternar os anúncios indefinidamente. Quando você não tem um histórico de campanha, um histórico de anúncios, você pode talvez utilizar essa opção, porque você não sabe qual que vai gerar mais conversões, qual que serão os melhores anúncios. Mesmo nessa situação, geralmente se é recomendado utilizar o otimizar. Mas Danilo, quando então eu vou utilizar o não otimizar? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente na própria Mazuquim. Fiz uma campanha de display, onde essa campanha de display, qual era o foco? As pessoas que acessam qualquer uma das plataformas da Mazuquim serem impactadas com os nossos anúncios de blog. Nós temos vários artigos no nosso blog e eu queria que as pessoas que acessaram o site da Mazuquim, as landing pages da Mazuquim, visualizassem os nossos artigos do blog. Só que eu não quero que a mesma pessoa fique visualizando diversas vezes o mesmo artigo do blog, diversas vezes o mesmo anúncio, falando, por exemplo, sobre copyright. Eu não quero. Eu quero que essa pessoa ela veja vários anúncios diferentes. Ora ela vê sobre copyright, daqui a pouco ela vai ver sobre como criar um planejamento de campanha, daqui a pouco ela vê um anúncio falando sobre como criar a sua rede social, outra hora refinamento de campanha no Facebook Ads, enfim, eu quero que ela veja assuntos diferentes. Então eu utilizei essa opção aqui, não otimizar, alterar os anúncios indefinidamente, porque para mim não fazia sentido. O meu foco não era gerar lead, o meu foco não era utilizar o anúncio que teve melhor desempenho. O meu foco era fazer com que as pessoas que uma vez acessaram uma das nossas plataformas pudessem visualizar diversos anúncios diferentes, tá? Mas e no caso da Thaídes, Danilo? Obviamente é o otimizar, priorizar os anúncios de melhor desempenho. Se você observar, tem mais 2 opções embaixo, né? Otimizar para conversões indisponível, porque nós ainda não temos conversões, e aqui, alternar uniformemente, indisponível também. São 2 opções que elas estão indisponíveis, nós não conseguimos fazer o clique nessas opções, tá? Vamos deixar como otimizar. Dúvidas, me pergunte posteriormente. Estamos chegando aqui ao final da aula de hoje. Último assunto, extensões de anúncio. Vamos lá então. Eu vou já colocar todas aqui, ó. Tem extensão de chamada, site link, extensão de frase, eu vou clicar aqui, extensão de anúncio, vou colocar todos, ó. Aplicativo, mensagem, vou explicar uma por uma. Snipe estruturado, preço, promoção e formulário e lead. Bom, vamos lá. Extensão de chamada, difícil de entender, né? O que é extensão de chamada? Basicamente é uma extensão que vai permitir com que o nosso número de... O que são extensões de anúncios, na verdade? Extensão de anúncios, como o próprio nome diz, são informações que aparecem nos nossos anúncios. Vamos verificar aqui se algum apareceu. Aqui apareceu. Olha, por exemplo, aqui, essa daqui é uma extensão de frase. Opa. Ó. Curso de curta duração, curso de qualidade, profissionais capacitados. Uma extensão de frase. Olha aqui uma extensão de de site link. Desenho e design, fotografia e música, curso de programação, marketing digital. Aqui na Udemy tá com extensão de site link. O que é extensão de site link? São mini links que me permitem clicar e ir para partes específicas do site. Aqui também tem a opção, ó, ele está também utilizando, extensão de frase. Ó. Mais de 90% off na promoção, junte-se à maior plataforma de ensino online, na verdade é aqui. Ó. Comece hoje do básico ao avançado, aprenda com especialistas,
Basicamente, a extensão de anúncio, ela permite com que o seu anúncio tenha mais... ela faz com que o seu anúncio tenha mais cliques, porque o seu anúncio ele é expandido, tem mais informações, é um anúncio mais informativo. Aqui no Vital Cursos, olha só, apareceu o telefone. Olha só, 11 93, enfim, apareceu o telefone. Aqui eu tenho só o anúncio dele, que é esse daqui, ó, curso de cuidadores de idosos, carga horária de 160 horas. E aqui ó, a descrição do anúncio, então título 1, título 2, descrição, e aqui eu tenho a extensão de chamada. A extensão de chamada, que é essa extensão aqui que nós podemos configurar. Se eu clicar em extensão de chamada, o próprio Google vai mostrar um exemplo. Ó, eu posso visualizar. Nesse caso aqui, ó, 25367794, é o telefone da Thaídes, tá vendo? Ó? Como que o Google sabia, Danilo, que era o número da Thaídes? Lá no começo, quando eu comecei a configurar a conta no Google, a nossa campanha, o que eu fiz? Lembra que eu fui lá e coloquei que as minhas metas, como eu iria alcançar as metas? Uma era por tráfego no site, outra era por ligação, e eu coloquei o número, por isso que ele já está mostrando aqui na extensão de chamada. E eu posso visualizar como é que vai ficar. Ó, olha aqui, ó, ligar para, tá vendo? Ele já mostra aqui como que fica. Vou deixar, é importante. Eles tendo ligações, será bem relevante para eles. Vou clicar aqui, pronto, ponto. Extensão de site link. O que é extensão de site link? Conforme eu disse, a extensão de site link. Ó, já viram que já exibiu algumas extensões? Ó, tema Disney, Viva o Mundo Disney em sua festa. Isso aqui era um teste, provavelmente é uma conta de teste de outros colaboradores da Mazuquim fazendo teste para cliente, enfim. Ou simplesmente pessoas estagiários que entram na agência e a gente vai dar treinamento, aí usa conta para dar treinamento, provavelmente que foi de festa de buffet. Enfim, por isso que aparece aqui essas opções de festa infantil, né? Mas isso daqui não existe, tá, para nós. Nós vamos até... Só tirar aqui que eu selecionei. Nós não vamos utilizar isso daqui. Então, ó, nova extensão de site link. Clico aqui. Como vai aparecer o site link? Como que vai aparecer no meu anúncio? Eu só vou fazer aqui, ó, para você poder ver um texto do site link. Acesso aqui o site. Vamos imaginar que... Vamos ver o que tem aqui. Serviços, nutricionista. Vou colocar aqui, por exemplo, texto do site link. Só para poder ler um pouquinho. Sabemos da importância em se ter uma alimentação saudável. Bom, basicamente aqui a pessoa, essa página serve para as pessoas que querem contratar uma nutricionista. Contratar uma nutricionista. Será que então dá para a gente escrever? Precisando de nutricionista? Precisando de nutricionista? Opa, não dá. Pequena quantidade de texto foge, ó, são 25 caracteres. Então, só para efeito de exemplo, porque nós não vamos utilizar o site link no caso da Thaíde, só para efeito de exemplo, vou deixar aqui, ó, nutricionista. Aí mostra linha de descrição, eu posso fazer uma descrição. Aí eu posso colocar aqui, você que precisa... alimente-se da forma correta. Como é para idoso, então, geralmente quem faz a pesquisa não é o idoso. O idoso precisa o idoso precisa da alimentação correta. Só um exemplo aqui. O certo seria, o idoso precisa de uma alimentação, mas olha, já bateu 35, 35. O que vai acontecer muitas vezes nesses textos publicitários é você não escrever exatamente da forma como tem que ser escrita. Mas a forma como você escreve tem que deixar claro qual é a proposta que você está trazendo. Então, olha só, nutricionista, o idoso precisa da alimentação correta, e aqui eu faria uma chamada para ação. Fale conosco agora mesmo. E aí, na URL final, o que eu faço? Eu coloco o link da página de nutricionista. Aí eu posso criar o site link 2, site link 3, site link 4, posso criar diversos sites link. Como que esses sites links vão aparecer? Inclusive, vou mostrar aqui a visualização para você. Vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui em salvar. Está salvando. E eu vou poder visualizar. Olha como apareceria, ó, nutricionista.
E aí, quando o usuário clicasse, automaticamente ele seria redirecionado para essa página. Então, conforme eu mostrei aqui também, ó, nos resultados do Google Ads, para este cliente aqui, ó, como funciona, os nossos serviços, sobre nós, solicite um orçamento. Esse daqui no próprio da Cuidados Ataídes. Digitei Cuidados Ataídes no Google, ele é um anúncio do Google Ads. E olha aqui os sites links aparecendo, ó, como funciona, os nossos serviços, sobre nós, solicite um orçamento. Como esse daqui é da Ataídes, eu vou gastar um pouquinho de crédito dela. Ó. Vou clicar aqui, por exemplo, em como funciona. E olha o que aconteceu. Foi para o como funciona. Perfeito? Foi para o como funciona. Site link, então, são partes do nosso site que nós podemos colocar para facilitar quando a pessoa pesquisar por uma de nossas soluções. Então, ele já quer saber sobre o orçamento. Ao invés de ele clicar aqui no link para procurar o orçamento, ele já clica aqui, ó, solicite um orçamento. Pá, clicou em solicite um orçamento, já foi para a página de orçamento. Então, ele agiliza, você consegue agilizar o acesso do usuário, fazer com que ele realize a ação de valor de uma maneira mais rápida. E você deixa o anúncio maior, né? O que é mais agradável? Ver um anúncio deste tamanho ou, por exemplo, deste tamanho? Deste tamanho ou deste tamanho? Obviamente que é mais persuasivo esse resultado de pesquisa aqui, porque ele é maior, tá? Então, se tem mais cliques. Em nosso caso específico, nós não vamos utilizar o site link, então eu vou tirar aqui e vou minificar. Extensões de frase. Extensões de frase permite com que nós exiba, vou colocar aqui inclusive, vou clicar aqui, ó, nova extensão de frase de destaque, vai aparecer também no nosso anúncio. A extensão de frase, sempre você tem que pensar assim, quais são as dores, o aumento de felicidade, aumento de satisfação que a minha solução ela traz para o meu consumidor. Mediante esse aumento de satisfação ou esse sanar de dor que a sua solução dispõe, são as frases que você vai trabalhar. Então, no nosso caso, nós estamos vendendo um curso para cuidador de idoso. Quais seriam as frases que são de dor, que solucionam o problema, ou as frases em que aumenta a satisfação? No caso, o nosso público, na maioria, serão de pessoas querendo trabalhar na área. Isso, a maioria das pessoas que pesquisam para trabalhar na área como cuidador, como cuidadora. Então, nós poderíamos colocar assim, é que são só 20 caracteres, né? Então é pouquinho também. Trabalhe e aumente sua renda. Não vai dar. Pouco. Então nós poderíamos colocar aqui, ó. Aumente sua renda. Aumente sua renda. Uma frase. Qual outra que seria relevante? Estude de sua casa. Ou aprenda de sua casa. Acho que estude de sua casa fica mais persuasivo, né? Por quê? Porque é um curso 100% online. Ou nós poderíamos colocar curso 100% online, porque é um curso 100% online. Bacana, mais informativo. Então, eu estou informando. Antes da pessoa clicar, se ela visualizar essas extensões, ela já está sendo informada sobre qual é a minha proposta de valor, quais são os benefícios que ela terá. Imagina que a pessoa terá encaminhamento ao mercado de trabalho. É que aqui não vai dar o encaminhamento ao mercado de trabalho pela frase, né? Uma quantidade de caracteres ela é pequena. Encaminhamento ao mercado. Deu 25. O mercado de trabalho não dá, mas encaminhamento ao mercado é possível colocar. Então, terá o encaminhamento, a pessoa fará estágio, né? E também, então, encaminhamento ao mercado. E nós poderíamos colocar aqui, ó, facilidade no pagamento. Ou nós poderíamos colocar parcele em até 10 vezes. Só terá a possibilidade de parcelar em até 10 vezes no caso desse curso. Então, nós podemos colocar parcela em até 10 vezes. Coloquei 4 extensões. Se eu quiser colocar mais, só clicar aqui, ó, adicionar extensão de frase. Danilo, essas extensões sempre vão aparecer? Nem sempre. O Google ele vai definir quando que deve aparecer e quando não deve aparecer. E qual é a extensão que deve aparecer. Se é a extensão de frase, com extensão de site link, com extensão de chamada, ou só site link, só frase, tá? E por resultado, você pode no máximo aparecer 4 resultados
de frase de destaque. Mais do que isso não aparece, tá? Então eu vou deixar as frases de destaque que são relevantes para nós, salvar. E vou clicar aqui em visualizar só para a gente poder ver como aparece. Olha lá, vai aparecer o título 1, título 2, aumente sua renda, curso 100% online, encaminhamento ao mercado, parcela em até 10 vezes. Pronto, fizemos a nossa extensão de frase. Clico aqui na setinha. Extensão de aplicativo. A Thaís não tem aplicativo, mas eu vou mostrar o que é a extensão de aplicativo. A extensão de aplicativo também vai aparecer como um complemento de anúncio e é bem fácil de colocar. Nós clicamos aqui em extensão de aplicativo e você vai clicar aqui, ó, nova extensão de aplicativo. Você vai colocar se o aplicativo é Android ou iOS e você vai procurar o nome do aplicativo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Google. Aí vai mostrar diversos aplicativos do Google. Só um exemplo, tá? Imagina que o meu aplicativo fosse daqui, ó, Google Voice. Então, eu coloco o Google Voice, clico em salvar, automaticamente, quando alguém pesquisar o termo de pesquisa, e se a extensão aparecer, na extensão vai estar aparecendo também a opção para a pessoa poder fazer o download desse aplicativo. Inclusive aqui, ó, texto do link, fazer download agora. Se eu quiser mudar, eu mudo, ó, baixar agora, certo? E a pessoa vai poder visualizar essa extensão. Como a Thaís não tem, então eu só vou clicar aqui em cancelar. Vou minificar. Extensão de mensagem. Essa extensão de mensagem ela está sendo obsoleta, está sendo tirada pelo Google, tá? Vai ser retirada, mas a extensão de mensagem ela permite o quê? Eu vou clicar aqui em extensão de mensagem e vou clicar aqui em nova extensão de mensagem. A extensão de mensagem ela permite com que o usuário, no momento que ele visualizar essa extensão, ele tenha a opção de enviar um e-mail ou ele tem a opção de enviar um torpedo. Então, automaticamente chegaria um torpedo quando a pessoa clicasse, o usuário clicasse nesse botão no seu celular, e aí você poderia começar um engajamento, ou chegaria um e-mail para você, e aí você poderia responder esse e-mail e começar um engajamento. Então aqui você selecionaria o país, conforme eu disse, o Google ele está removendo, por isso que eu não vou dar muito ênfase para essa opção. Encaminhamento de e-mail ou número de telefone. Aí você coloca aqui o número de telefone, ou você coloca o encaminhamento de e-mail, o seu endereço de e-mail, e aí tem a opção, e aí você pode receber nome da empresa e o texto que você deseja. Ó, texto da extensão, mensagem padrão para os clientes e a sua mensagem de resposta automática. Então, por exemplo, depois que a pessoa pediu mais informações, só vou fazer aqui um teste, vai, só para, nome da empresa, cuidados, Ataídes, texto de extensão, ó, envie uma mensagem agora mesmo. Vai dar envie uma mensagem agora mesmo. Beleza, ó, 3035. Envie uma mensagem agora mesmo. Ou fale conosco, né, agora mesmo. Meio estranho. Fale conosco agora mesmo. Mensagem padrão para clientes. Ó, quero saber mais. Envie uma mensagem de texto para mim. Beleza, não tem problema. Depois que a pessoa clicar, vai vir uma mensagem. Ela pode receber uma mensagem automática. E aí você pode escrever essa mensagem aqui. Nesse caso, que o Google deixou como padrão, agradecemos seu contato. Responderemos em breve. Então, quando a pessoa te manda um e-mail, automaticamente ela recebe esse e-mail. Agradecemos seu contato, responderemos em breve. Quando a pessoa te manda um torpedo, automaticamente ela recebe esse torpedo de resposta automática, tá? E aí você poderia também editar. Imagina que você não queira agradecemos seu contato. Você colocaria então, parabéns por ter entrado em contato conosco. Você ganhou X de desconto. Só um exemplo, tá? E aí poderia colocar, entraremos. Imagina que você precisa que ela entre em contato com você. Entre em contato pelo nosso chat. Enfim, até ultrapassou aqui, mas é só um exemplo de texto de mensagem automática que você poderia enviar. Eu coloquei inclusive essa mensagem aqui porque nós utilizamos a extensão de mensagem em algumas oportunidades para cliente que geralmente que tinha esse intuito. Nós exibíamos o anúncio, o usuário então clicava dentro do campo de mensagem, ia para o e-mail com uma automação já dentro desse e-mail, e na resposta automática, quando a pessoa enviava lá, eu gostaria de saber mais informações, por exemplo, né, de uma promoção que estava sendo realizada dentro do comércio de um dos nossos clientes, então vinha essa mensagem automática para ele que ele tinha ganho X% de desconto. Eu vou me lembrar aqui de um exemplo bem claro de uma escola
em que comercializa cursos profissionalizantes, quando o usuário clicava lá para poder receber mais informações daquele curso de core ou aquele curso de foto, então automaticamente ele recebia uma mensagem dizendo que ele ganhou X% de desconto na matrícula, ou que ganhou a matrícula, enfim, para entrar em contato pelo chat, ou para entrar em contato pelo telefone X, ou para entrar em contato, enfim, para ir até o endereço também, quando você precisa que a pessoa vá até o endereço. Nós utilizamos bastante essas extensões, mas ela ficou obsoleta, o Google ele está retirando. Na verdade, o Google citou o seguinte, que em fevereiro desse ano de 2020 ele iria tirar a extensão de mensagem, uma vez que agora também ele está com a extensão de formulário de contato, e até dezembro desse ano não vai existir mais essa opção aqui de mensagem. Então, não vamos dar tanto foco a ela. Clique em cancelar, não vou utilizar para Thaídes, mas enfim, agora você sabe que ela existe e vai deixar de existir. Extensão de snippet estruturado, adicionar snippet estruturado. O snippet estruturado, como é que funciona? Os snippets estruturados são, vamos colocar aqui, nova extensão de snippet estruturado. Snippet estruturado, eles são frases que nós colocamos dentro do nosso anúncio que vai dizer realmente o que é o nosso negócio e para que serve ou para que servem as nossas soluções. Vou te dar um exemplo. Imagina que você seja uma empresa que trabalhe com, vamos raciocinar aqui, com venda de carro. Então você tem marcas com que você trabalha. Você trabalha com a Hyundai, com a Honda, com a Volkswagen, com a Fiat. Então você poderia, por exemplo, selecionar aqui marcas, eu seria colocar, então, vamos colocar Fiat, Hyundai, e tantas outras, né? Ford e assim por diante. Você está dando mais informações. A pessoa pesquisou lá, comprar carro zero, concessionária de carro zero, exemplo. Então aparece lá o anúncio e na extensão está mostrando já quais são as marcas que você trabalha. Aí, por exemplo, a pessoa ela quer um carro que é da Honda. Se ela não visualiza aqui nos valores de Honda, ou seja, nas marcas Honda, talvez ela nem clique no teu anúncio. E talvez seja até relevante para você que ela não clique, se você não vende Honda, né? E ela já está condicionada a comprar o Honda. Enfim, tem variações, né? Talvez se ela entre em contato contigo, você muda a opinião dela, mas enfim. Mas Danilo, e se eu quisesse adicionar mais? Que aqui só tem 3 snipes. Você pode colocar aqui, ó, adicionar valor. Aí vamos lá, você pode colocar, por exemplo, aqui é o Honda, tá? E no caso da Thaídes, Danilo, o que seria? No caso da Thaídes, a gente pode colocar como serviço. Ó, você tem aqui os tipos, né? Ó, cursos, destinos, estilos, hotéis de destaque, hotéis em destaque, licenciaturas, modelos, programas, tipos. Da Thaídes, na verdade, os cursos vai ser mais relevante. Vou deixar aqui como cursos, e eles têm alguns tipos de cursos, né? Ó, então, curso, cuidador de idosos, curso de nutricionista, curso de, vamos verificar o que mais tem aqui como opção, psicólogo, curso para psicólogos, o que mais? Cuidados em geral. Curso Cuidados em geral. Então, são vários tipos de cursos. Nesse caso específico, se nós entrarmos no site, não está sendo vendido o curso. Aqui está sendo vendido o serviço. Aqui eu só estou dando um exemplo dos tipos de cursos em que eles possuem. Eu sei que curso de cuidador de idoso, obviamente, eles possuem. Curso de nutricionista eles possuem. Agora, de psicólogo e cuidados em geral, eu não sei. Depois, nós podemos fazer o quê? Nós podemos vir aqui e acrescentar. Neste caso, eu vou remover este terceiro, porque realmente eu não sei. E curso cuidados em geral, eu vou deixar aqui, porque eu tenho que ter pelo menos 3 para poder fazer sentido, senão eu não consigo depois salvar. Mas aí eu confirmo com a Simone quais são realmente os cursos que na Thaídes tem. Volto a dizer, porque no site não é de cursos, é um site voltado ao serviço, né? E aí sim, nós voltamos aqui e colocamos os cursos exatos. Mas basicamente, para você poder entender, selecionei cursos e coloquei todos os cursos que nós temos, vai aparecer lá no Google. Eu vou clicar aqui em salvar e vou clicar depois em visualizar para que a gente possa visualizar como aparece. Ó. Visualizar lá. Cursos, cuidador de idosos, curso de nutricionista, curso cuidador em geral. Cuidados em geral.
Ou seja, nós estamos ampliando a visualização do usuário, o anúncio está ficando mais rico, mais informativo. Antes dele clicar, ele já possui diversas informações. Fiz isto, vou minificar, vou diminuir aqui. Extensão de preço, eu posso colocar os valores. Então, se eu já quiser trabalhar com valores, dispor valores, eu posso colocar ó, nova extensão de preço. E aqui eu coloco o valor. Então, mostra aqui, ó, idioma português, tipo. Eu escolho o tipo, ó, marca, evento, locais, vizinhança, categoria do produto, níveis de produtos, categoria de serviços, níveis de serviço, serviço. Qual que mais se assemelha ao que a Thaídes faz? São serviços, né? Então, clique em serviços, moeda, BRL Brasil, certo? Qualificador de preço. Sem qualificador, a partir de, até, em média. Nesse caso, vou deixar sem qualificador, mas eu poderia, por exemplo, criar uma extensão que o preço é a partir de R$100 até do R$1.000, em média R$50. No nosso caso, vou deixar sem qualificador e eu coloco aqui o cabeçalho, curso cuidador de idoso. O que eu estou fazendo só como exemplo, mas nós não vamos utilizar a extensão de precificação. Valor. Então, vamos imaginar que o curso ele custe R$299. Coloco então 299. Aí unidade. 100 unidade por hora. Custou R$299 por hora, por dia, por semana, por mês, por ano, por noite. 100 unidade. Descrição, pequenininha também, 25 caracteres. Ó. O cabeçalho é curso de cuidador de idoso. Poderia colocar então, comece a estudar agora mesmo. Dá? E não dá. Então só o agora. Vai estudar agora. URL final e eu coloco então o URL do site para onde eu vou alocar tráfego. Clico aqui. E aqui está nutricionista, né? Vamos alocar para página inicial, por exemplo. Eu coloco aqui para página inicial. Danilo, tá certo eu falar preço e aí colocar para a página inicial? Não, o correto era você ter uma página falando da precificação e aí ter a opção da pessoa, talvez já aqui no site da Thaídes, falando sobre a precificação, na opção da pessoa, se não vai vender pelo site, então já ter a opção de entrar em contato pelo WhatsApp, eu preencher um formulário de contato, ou se você já está mostrando o preço, enfim, é um curso, já coloca o botão de pagamento, se a pessoa realmente quiser, já realiza o pagamento para você, o pagamento para o seu negócio, tá? No caso da extensão de preço, nós não podemos colocar apenas uma extensão, tem que ser mais do que uma extensão. Logo então, no nosso caso, nós não vamos utilizar a extensão de preço, eu vou só clicar aqui em cancelar e vou minificar. Nós não vamos utilizar a extensão de preço. Nós temos a extensão de promoção. Extensão de promoção vai vir de algumas extensões pré-definidas aqui, ó, algumas, na verdade, promoções pré-definidas. Nova extensão de promoção. Aí eu tenho ocasião. Então aqui, ó, algumas ocasiões pré-definidas. Por que você está dando uma promoção? É ano novo? É ano novo chinês? Black Friday? Boxing Day, Carnaval, enfim, tem várias aqui, várias, volta às aulas, várias. Se você não quiser nenhuma, só deixar em nenhuma, tá? Idioma, nesse caso aqui, nós vamos colocar o português Brasil. A unidade monetária, nós vamos colocar o BRL, né? BRL, do Brasil. Real. Desconto monetário. Para ser sincero, eu não conversei com a Simone se vai ter desconto, mas vamos imaginar que vai ter desconto em percentual. Ó, um desconto de 10%. Item, curso, cuidador de idoso. São só 20, ó, vai passar, passou. Curso para cuidador? Para cuidador. Curso para cuidador. A URL final, então eu coloco uma URL final da promoção. Sempre você tem que ser coeso. Se você está falando sobre promoção, a sua página de destino também tem que estar falando da promoção. Nesse caso aqui eu estou fazendo só para efeito de exemplo, tá? O URL final eu coloquei a página inicial. Eu vou até deixar salvo essa promoção, mesmo não tendo conversado com a Simone, saber se tem promoção ou se não tem promoção. Mas eu vou deixar esses 10%, depois nós podemos voltar aqui e fazer a alteração. Lembrando que também nós teremos que alterar lá no Snides estruturado, que eu coloquei curso de cuidados em geral. E eu não sei se tem esse curso de cuidados em geral, provavelmente não. Né? Então, vou colocar aqui, e eu já coloquei o URL final, detalhes da promoção. Aí eu tenho nenhuma para pedidos acima de código promocional. Então, se você, por exemplo, tem uma loja que vende roupa, ou vende, enfim, qualquer item, você tem um código promocional, você poderia trabalhar com o código promocional, colocando o código promocional aqui
e as pessoas, então, ao acessarem a sua loja virtual, colocaria esse mesmo código que você colocou na sua extensão para ter esse desconto, tá? Assim como tem a opção aqui para pedidos acima de, então a pessoa só terá esse desconto de 10% para fazer o curso de cuidador, se ela comprar acima de, aqui nesse caso aqui não faz muito sentido, né? Poderíamos colocar aqui, ó, acima de R$500, ou seja, R$500 em compra de curso. É muito mais relevante aqui para uma área de varejo, onde você vende produtos, enfim. Então, para compras acima de R$500, você tem 10% de desconto, 20% de desconto, 15% de desconto, enfim, você faz uma promoção. Você tem o frete gratuito, nós poderíamos colocar aqui um frete gratuito, 100% de frete gratuito, né? Então, no item nós colocaríamos frete, aí colocaríamos aqui talvez uma página falando sobre o frete gratuito e colocaríamos para pedidos acima de R$500, o frete é 100% gratuito. Aqui são os detalhes de exibição da promoção, data de início e data de término. Poderíamos selecionar aqui uma data para iniciar a promoção e data para finalizar. Geralmente, quando é promoção, sim, nós utilizamos essas opções, porque ela tem uma data de início e tem uma data de término. Se a gente pensar, por exemplo, na Black Friday, então vou colocar no dia de início da Black Friday e vou colocar o dia de finalização da Black Friday, porque eu não preciso de voltar depois aqui para ficar pausando promoção. Eu já coloco a data inicial e a data final. Eu fiz uma promoção, vamos lá, uma semana de promoções. Então eu coloco da data que eu iniciei até o dia na semana que eu finalizo. Então eu não preciso de voltar nessa promoção para pausar. Automaticamente ela se encerra, tá? E fica lá todo o histórico de quantos cliques você teve, quantas conversões você teve, enfim, uma série de informações relevantes. No nosso caso, eu falei que eu ia manter, né? Eu falei que eu iria manter. Eu vou fazer o seguinte, então, vou deixar aqui nenhuma e vou clicar aqui em salvar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em visualizar. E aí vai mostrar, olha aqui, ó, aparece aqui já o íconezinho, inclusive, do próprio Google Shopping que ele utiliza, mas não tem nada a ver com o Google Shopping. 10% de desconto em curso para cuidador, válido para 22 de junho. Eu só vou voltar aqui, vou ocultar, vou clicar aqui para editar, porque eu acho que eu coloquei o período, né? Ó, nenhuma. Então, nenhuma. Data de início, nenhuma. Data de término, nenhuma. Salvar. Beleza. Feito. Vou minificar. E vamos para o nosso último assunto. Extensão de formulário de lead. Nós podemos coletar lead através de extensão. Pessoas que preenchem, por exemplo, nome, telefone, e-mail, que estão interessadas na compra do curso, estão interessadas no serviço que você presta. Cliquei em extensão de formulário de lead. Criar extensão de formulário de lead. Aparece aqui os termos de serviço, você tem que aceitar para que você possa utilizar essa extensão. Essa extensão, diferente das outras, ela aparece esse termo, por quê? Porque você vai coletar informações. Então, todo tipo de coleta de informações no Google, você tem que aceitar os termos em que o Google rege, né, as políticas dele. Cancelar, aceitar, aceitar. Agora, então, nós podemos criar o nosso formuláriozinho. Call to Action. Call to Action é o botão de chamada para ação. Qual você quer? Saiba mais, solicite um orçamento, inscreva-se agora, inscreva-se, contato, inscrever-se. Para a Thaídes, qual que é o mais relevante? É o orçamento? Não. Inscreva-se agora? Também não, porque a pessoa não vai se inscrever, não é uma compra, né? Inscreva-se, contato, inscrever-se, reservar, acessar a oferta. Puxa, nenhum é tão bom assim para cuidados da Thaídes. Vamos deixar então um contato, porque a pessoa vai pedir um contato, né? Texto da extensão, nós podemos colocar aqui, ó, curso cuidador de idosos. Título, olha, observa como ele está formando aqui, ó. Estou digitando aqui, ó, estou digitando. Conforme eu vou digitando, ele vai mostrando, ó, contato. Curso cuidador de idosos. Clico em título, ele já mostra aqui, ó, nome da empresa, título. Coloca curso para cuidador, curso cuidador de idosos. Curso cuidador de idosos, descrição. Nome da empresa agora, cuidados a Thaídes e descrição. Olha só, cuidados a Thaídes, curso cuidador de idosos, descrição. Comece a estudar hoje mesmo e torne-se um cuidador certificado nacionalmente.
Ficou feio isso nacionalmente, né? Cuidador certificado. Pronto. Comece a estudar hoje mesmo e torne-se um cuidador certificado. Aí vamos colocar uma chamada para ação? Preencha o formulário abaixo e entraremos em contato com você. Pronto. Olha só, o Google já definiu nome e e-mail. Então, vou colocar dados de contato. O que eu preciso? Nome completo, número de telefone relevante, para a pessoa poder digitar. O que mais que eu preciso? Número de telefone e o e-mail, né? Só. No caso da Thaís, sim, mas se você quisesse mais, ó, tem vários. Você poderia selecionar vários aqui, ele vai aumentando os campos. Claro que também, quanto mais campos você coloca, menores são as chances do usuário preencher, tá? Quanto mais campos ele tem, menos encorajado ele está para poder realizar a ação de valor. Aí você poderia colocar mais perguntas, ó, mais dúvida. Então você clica em mais dúvida, você pode selecionar a categoria que melhor lhe represente. E então, ó, qual é o próximo produto que você planeja comprar, enfim. Você pode personalizar o seu formulário. No caso da Thaís, está ótimo, é assim que vai ficar. Aqui nós temos que colocar uma URL da política de privacidade. Por quê? Quando nós aceitamos aquele contrato, é o contrato de política de privacidade de uso, de coleta de informações do Google. Agora aqui é o nosso, da nossa empresa, tá? No caso da Thaís, salvo engano, não tem. Trabalhe conosco, orçamento, como funciona, não tem. Então, como não tem, eu vou colocar a sua página inicial. Mas o certo era colocar aqui uma página de política de privacidade do site, tá? Da empresa, na verdade, perdão. Da empresa. Então, o correto era ter aqui uma política de privacidade para poder falar, quando preenche esse formulário aqui de contato, por exemplo, o que acontece? Quando você entra em contato conosco, nós não disponibilizamos os seus dados para outras pessoas, etc, etc, etc. O que é feito, né? Aí, Danilo, se eu colocar a página inicial, vai ser bloqueado o meu anúncio? O Google, ele monitora isso? Na grande maioria dos clientes que são pequenos da agência e não tem essa política definida, nós colocamos a página inicial, qualquer página do site, e nunca tivemos nenhum tipo de problema, tá? Mas em outros tipos de campanhas e outros canais, como por exemplo no LinkedIn, salvo engano no Facebook também, gera-se problema. No LinkedIn eu tenho certeza que recentemente aconteceu com uma cliente da agência. Mas no Google nunca vi problema quanto a isso. E nós podemos também colocar uma imagem de fundo, tá? Clico aqui em mais imagem e posso colocar uma imagem de fundo para esse formulário. No caso da Thaís, nós não vamos coletar lead pelo formulário. Deixa eu só fazer um item aqui, ó. Só antes de finalizar aqui, de clicar em cancelar ou salvar, vamos mostrar essa parte aqui, ó. Criar mensagem de envio de formulário. Eu tenho a opção, no momento em que o usuário preencher o formulário e clicar lá em enviar, nesse caso vai ser em contato, né? Eu tenho a opção de mandar uma mensagem para ele. Bom, mensagem recebida. Olha só, mensagem recebida. Descrição. Obrigado por... Não vou colocar obrigado por entrar em contato conosco, muito clichê, né? Vamos colocar assim. Vou colocar só aqui. Parabéns. Em poucos minutos, um de nossos consultores entrarão em contato com você. Pronto. Coloquei 2 exclamações aqui, ficou estranho, né? Vou colocar aqui, parabéns com você. Vamos verificar se o Google também vai deixar. Coloquei exclamação. E é call to action. Acessar o site, que eu posso deixar a pessoa depois que ela preencheu o formulário de contato, ela acessar o meu site, minha página no meu site. Eu poderia, por exemplo, fazer um formulário onde a pessoa, após preencher, ela já ser redirecionada talvez para uma página para poder comprar a minha solução. Poderia fazer isso. Ou uma página em que desse parabéns para essa pessoa e preparasse melhor essa pessoa para quando o nosso consultor entrasse em contato com ela. Ou direcionar essa pessoa para uma página de obrigado e já colocar talvez um botão de WhatsApp ali pulsante. Agora é só você entrar em contato conosco pelo WhatsApp, só clicar aqui, para a pessoa já entrar em contato pelo WhatsApp ou por um chat e assim por diante, tá? Então o URL da Call to Action eu posso colocar nesse caso a da Thaís, porque não tem nenhuma página. O ideal era colocar uma página de muito obrigado pela mensagem recebida e assim por diante. Bem, clico aqui, pronto.
E aí tem lá aqui todas as políticas que nós já aceitamos, mensagem de envio, enfim, tá tudo bonitinho. Lembrando sempre que conforme eu clico aqui na esquerda, automaticamente vai mostrando as informações aqui na direita. Clico na esquerda, ele mostra o preview, ele mostra a visualização prévia na esquerda, na direita, perdão. Ó, clica aqui em salvar, aí ele mostra, tá faltando aqui algum item para poder salvar. Nome da empresa, ele não está mostrando o que está falando. A imagem, né? A imagem, eu preciso de uma imagem. Bom, eu não sei se eu tenho alguma imagem dentro do... Uma imagem do tamanho preciso. Vou fazer o seguinte, para não ficar muito extenso, eu vou clicar aqui em cancelar, eu não vou salvar, porque eu preciso de uma imagem do tamanho. Quando eu clico aqui em imagem, vamos só fazer isso aqui, ó. Clico em imagem, eu preciso de uma imagem do tamanho específico que eles me pedirem. Upload, escolher arquivo para upload, vai aparecer aqui várias imagens. Eu não sei quais são as imagens que tem, são imagens de cliente, por exemplo. Vamos pegar essa daqui, imagem de um cliente aqui, ó, abrir. Vamos ver se vai deixar com esse tamanho de imagem aqui ou não. Vamos lá, usar imagem, usei, selecionar. Vamos ver se ele vai deixar. Salvar. Que não tem nada a ver com cursos, deixou colocar. Deixou colocar. Depois a gente tem que alterar, porque essa imagem não tem nada a ver com curso. O que a pessoa vai observar, talvez o usuário pense, é que é aqui que é ministrado o curso, né? É nessa residência aqui. E não é o caso. Se eu clicar em salvar, vamos verificar se ele vai deixar salvar. Deixou salvar, pronto, fiz a extensão. Depois eu confesso para você que eu vou voltar nessa extensão, aí eu vou trocar essa imagem, colocar uma imagem mais coesa, tá? Mas nós podemos utilizar então a extensão de formulário. Vamos fazer o seguinte, eu não iria utilizar a extensão de formulário dentro dessa campanha, mas vamos deixar. Até porque nós vamos deixar essa campanha rodar por volta de 3, 4, 5 semanas, e depois nós vamos verificar se veio lead por esse formulário. Vai ser bem legal, que eu mostro para você como você baixa esse formulário, que ele é um XLS de Excel, para você poder ver se veio lead ou não pelo formulário, tá? O que eu faço agora? Eu mostrei para você todas as opções. Ficou uma aula grande, eu não sei em quanto tempo que nós temos de aula já. Mas eu mostrei tudo, absolutamente tudo aqui nessa tela que existe, opção por opção, mesmo sendo uma aula bem extensa. Agora eu clico em salvar e continuar. Está salvando. Ele vai pedir para dar sequência na campanha, mas eu não vou continuar a campanha. Ó, agora ele pede para criar os grupos de anúncios, assim por diante, eu não vou criar, porque o nosso intuito aqui da aula 3 é mostrar a escolha de meta, tipo de campanha, e tudo isso nós visualizamos. Vamos inclusive falar um por um. Escolha da meta, tipo de campanha e como alcançar a meta. Visualizamos, superamos. Optar por trabalhar com rede de pesquisa e rede de display juntas? E agora você sabe, é para trabalhar? Claro que não, né? Sempre criar a rede de pesquisa diferente, separada da rede de display, nunca juntas. Modelo de acompanhamento nível de campanha. Eu mostrei, mas disse que nós teremos uma aula na prática sobre isso. Então eu só contextualizei. Segmentação por local, idioma, público-alvo e contextual. Já falamos sobre isso, superamos. Mostrei o que são conversões, os tipos de conversões. Tipos de lances. Sabemos os tipos de lances. Extensões de anúncios. Vimos um por um. Em rotação de anúncios, vimos um por um e vimos que 2, inclusive, estão indisponíveis já. Superamos tudo da aula 3. Na aula 4, aí sim, nós falaremos sobre os grupos de anúncios e anúncios que aqui são esses caras que nós iremos criar e nós iremos utilizar o que nós fizemos na aula 2, ou seja, todo o nosso planejamento da aula 2. Foi uma aula bem extensa, uma aula bem grande, contudo com muito conteúdo válido, realmente para quem quer se tornar um especialista dentro do Google Ads, não apenas ser um usuário comum. Com toda certeza, a partir dessa aula já começa a ter conteúdos mais enriquecedores, mais aprofundados, tá? Espero que você tenha gostado da nossa terceira aula. Qualquer dúvida, pede mais informações, acesse o blog da agência, também tem muito conteúdo, mas volto a citar, tem uma dúvida específica, envia mensagem, com toda certeza eu ou outra pessoa dentro do Mazuquim poderá lhe ajudar, e eu aguardo você na nossa quarta aula do nosso curso de Google Ads do básico ao avançado, onde nós daremos sequência nessa telinha aqui, tá bom? Aguardo você, um grande abraço!